Zootopia 2 is coming home to Disney+. Let's go! Get ready for a new case. We're the greatest partners of all time! New friends. Gary the Snake. And your last name? The Snake. Dream Team. And new habitats. Zootopia has a secret reptile population. You can watch the record-breaking phenomenon at home. Disney's Zootopia 2, streaming March 11th on Disney+. Rated PG. And right now, you can get Disney Plus and Hulu for just $4.99 a month for 3 months with a special limited time offer. Ends March 24th. After 3 months, plan auto-renews at $12.99 a month. Terms apply. Você está ouvindo o História FM. América Espanhola, esse é o tema de hoje do História FM. Eu sou Iclis Rodrigues e para falar com a gente sobre esse assunto, uma vez mais, depois de muito tempo aqui conosco, o professor Luiz Calil, aqui eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Luiz, seja muito bem-vindo, fique à vontade para se apresentar para o pessoal e também falar do teu podcast, né? Então, fique à vontade. Bom, tudo bem, Iclis? Muito legal estar aqui de volta, é sempre bom participar de algo que você gosta, admira, acompanha. Então, já fazia acho que uns 2 anos da última vez que eu vim. Só para me apresentar, eu sou Luiz Calil, professor de História da América na Universidade Rural do Rio de Janeiro e também faço parte do podcast História Americana, que é um podcast só sobre História da América. Então, algumas das coisas que a gente vai falar aqui tem também desdobramentos em episódios individuais lá no Hora Americana. Então é isso, gente. Vamos entender um pouco mais os meandros dessa colonização espanhola que durou séculos, depois que eu der um recado para vocês. Gente, eu queria contar uma coisa pra vocês. Vocês já devem ter percebido que quando vocês ouvem, não só o História FM, mas outros podcasts, às vezes tocam uns comerciais no meio que não são comerciais que o próprio podcaster colocou ali, né? São anúncios automáticos. Isso acontece porque o Spotify, ele já faz algum tempo, ele tem um serviço de monetização, né? Você escolhe um ponto do seu podcast para ser um espaço de comercial e o Spotify bota automaticamente um comercial ali no meio. O negócio é que o Spotify ele tem ficado um pouco mais agressivo com relação aos anúncios, ou seja, ele tem uma ferramenta de IA que escolhe os pontos onde vai ter anúncio e você, sendo o dono do podcast, pode escolher confirmar ou apagar e botar os seus intervalos. Normalmente o que eu faço é, eu boto um intervalo de anúncio antes do programa começar e 2 anúncios depois que o programa acaba. Tem episódio antigo que vai tocar um no meio, mas eu não faço mais isso hoje em dia. E por que eu tô falando isso pra vocês? É porque essa ferramenta do Spotify, ultimamente, ela tem sugerido que você coloque 2 comerciais antes do programa começar e 3 intervalos no meio do programa, sendo que em cada intervalo tocaria 2 anúncios. Agora imagina o que é você ouvir 8 anúncios para conseguir ouvir um episódio de um podcast que você gosta, né? Então todo episódio que eu boto no ar, eu tiro todos os anúncios que o Spotify me sugere e eu boto manualmente só um antes de começar, 2 depois que termina. E isso diminui drasticamente a monetização que eu recebo. Mas eu posso fazer isso por quê? Graças aos nossos colaboradores em apoia.se/obrigahistoria. É graças aos nossos apoiadores que eu posso diminuir drasticamente o número de anúncios e fazer uma experiência melhor para os ouvintes. Tanto quem apoia quanto quem não apoia pode ter uma experiência melhor, com menos interrupções, graças aos nossos apoiadores. E por um acaso, os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Rafael Caruso, Ronan de Oliveira, Maiara de Freitas, Sandro Magaldi, Milena Marques, Matheus Guimarães, Luana Martins, Aline Kuhner, Daniel Vital, Felipe Bastos, Ana Müller, Fernanda Pirog, Rafael Duarte, Leonardo Nunes e Fabiola Fonseca. Muito obrigado, pessoal. É graças a vocês que esse programa existe, graças a vocês que os nossos ouvintes não ouvem um monte de anúncio interrompendo a experiência de ouvir o História FM. E se você puder fazer parte disso, você pode acessar apoia.se/obrigahistoria, o link está aqui embaixo na descrição, e nos apoiar com apenas R$2 por mês. Por menos que o preço de um miojo no mês, você mantém o História FM no ar, beleza? Então, se você puder, faça a sua colaboração. Ou uma outra opção, pontual sem recompensas, é a chave Pix leituraobrigahistoria@gmail.com.
4 vice-reinos formaram as posses espanholas na América: o da Nova Espanha, Nova Granada, o do Rio da Prata e o do Peru, onde fica Lima, na época o centro da administração espanhola na América do Sul. Para começar, eu queria avisar para o pessoal que está ouvindo que nós temos alguns episódios aqui no História FM que tem a ver com o assunto, né? Como, por exemplo, um episódio sobre Cristóvão Colombo, um sobre colonização das Américas, um sobre os astecas, que inclusive foi gravado com o Luiz, que está aqui conosco. Já tivemos um sobre incas também. Então, alguns desses tópicos eu até vou trazer na conversa, mas eu quero deixar avisado que tem todas essas opções de episódios para ouvir para quem quer se aprofundar no tema, tá? No entanto, claro, eu não vou obrigar o pessoal que está ouvindo História FM a ouvir todos esses episódios para poder entender o que a gente está conversando. Então, para que o pessoal tenha no mínimo de bases assim, eu queria começar te perguntando como é que começou a colonização espanhola no continente americano e como os espanhóis se consolidaram na região do Caribe, no atual México e em outros territórios ali daquele miolo da América Central. Bom, acho que para a gente começar vale a pena dar um passinho um pouquinho para trás, assim, porque a chegada dos espanhóis na América é o desdobramento de uma série de eventos do século XV que não dá para a gente ficar falando aqui, até esse tema é muito grande, né? Eu vou ter que dar algumas respostas mais diretas, mas só para relembrar que a gente tem todo um processo de exploração do Oceano Atlântico no século XV, com os portugueses, com os espanhóis, e você tem, antes da chegada na América, alguns acordos, algumas disputas, como, por exemplo, tratados sobre o controle do litoral africano e o controle de algumas ilhas atlânticas, como Cabo Verde, como os Açores, como as ilhas que vão depois ser conquistadas pelos espanhóis, as Ilhas Canárias. E esses acordos entre Portugal e Espanha vão fazendo com que, por exemplo, se consolide a presença espanhola nas Canárias. Os espanhóis vão ter todo um processo de conquista ali, de disputa com os povos locais, os chamados guanches, e a partir disso ele vai continuar essa exploração do Atlântico até chegar na América. Eu não vou falar aqui sobre as viagens do Colombo detalhadamente, até porque você tem um episódio sobre isso, né? Mas você tem a chegada dos espanhóis a partir de 1492, basicamente no Caribe. E é ali no Caribe em que eles vão se ocupar nos primeiros anos. Você vai ter a fundação dos primeiros povoados, chegada de religiosos, missas, e a partir desse local, principalmente a partir de duas ilhas, a ilha de Cuba e a ilha Hispaniola, que é a ilha que hoje em dia está dividida entre a República Dominicana e o Haiti, a partir dessas duas ilhas você começa a ter um processo de exploração do restante, um processo de exploração do que seria esse continente, que no começo nem se sabe se é um continente ou não, se é um pedaço do Oriente. Então você tem nesse finalzinho do século XV, comecinho do século XVI, não uma exploração da América, mas uma exploração de territórios que ainda nem foram inventados como América. E a partir do momento em que você vai ter esses espanhóis entendendo que esse território era um território até então desconhecido, que não é um pedaço da Ásia, que é um novo mundo, você vai ter um desdobramento disso. Ao mesmo tempo em que você tem os espanhóis tentando entender que território é esse, você tem também os espanhóis tentando continuar a viagem, já que eles começam a perceber que o Colombo fez não foi chegar às Índias, foi chegar a um território no meio do caminho. Então você vai começar a ter expedições que vão tentar encontrar uma possível rota para a continuação da viagem para o Oriente. Expedições cada vez mais ao sul, por exemplo, para tentar chegar lá embaixo, e isso vai acontecer com o Fernão de Magalhães em 1519. Os espanhóis vão descendo até conseguir chegar no fim da Argentina, lá próximo ao Polo Sul, e depois continuam viagem via Pacífico, e você vai ter uma procura também por terra. Então você vai ter, em 1513, a primeira expedição que consegue cruzar territorialmente a América e chegar do outro lado, chegar no que na época eles chamaram de Mar do Sul, mas o que a gente chama de Oceano Pacífico. E ao mesmo tempo você vai ter essa exploração do interior do continente, que agora começa a se tornar o que vai receber o nome de América, basicamente relacionada ao que se ouve falar. Então você começa a ter, desde a presença no Caribe, notícias sobre grandes reinos, riquezas, povos poderosos nessas terras do interior. E aos poucos os espanhóis vão entendendo mais ou menos que terras do interior são essas. E basicamente a gente está falando do México, da região do Vale do México ali, que a gente chama de forma genérica como sendo o Império Azteca, mas que está muito longe de ser um império. Tem uma série de povos ali, e aí tem um episódio que eu participei que eu tento mapear isso em 1h40, então não dá para resumir em 2 minutos, mas basicamente o que a gente está falando é de um território formado
formado por centenas de milhares ou talvez milhões de pessoas, de muitos grupos étnicos diferentes, e que a gente resume e simplifica chamando de Império Azteca, e que os espanhóis vão olhar para isso como sendo algo que eles querem, porque eles conseguem identificar nesses territórios o que eles estavam buscando. Notícias sobre riqueza, notícias sobre um reino, um império organizado, um rei poderoso, e notícias sobre cidades, uma igreja estruturada. Isso chama muito a atenção dele. Então você começa a ter um esforço, a partir da segunda década do século XVI, que vai culminar com o Hernán Cortés, de controlar esses territórios. Você vai ter, então, a partir de 1519, um grande conflito militar, liderado pelo Hernán Cortés, mas que está muito longe de ser uma guerra dos espanhóis contra os indígenas. É muito mais uma guerra civil de diferentes grupos indígenas, que os espanhóis estão ali no meio, e nesses conflitos multiétnicos, que você também tem a participação de escravizados africanos, tem a participação de grupos indígenas de outras regiões, nessa guerra civil, você vai ter a queda do que a gente entende como Império Azteca e o começo do que a gente vai chamar de colonização espanhola, porque você tem a capital azteca, vamos dizer assim, México Tenochtitlan, sendo destruída e arrasada, literalmente, e em cima dela se constrói uma nova cidade, que é a Cidade do México, que existe até hoje, que vai se tornar a capital dos espanhóis nessa região da América do Norte. Aí vai se tornar depois a capital do vice-reino, que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente sobre isso. E logo depois dessa vitória militar, o que você tem? Você tem uma continuação desses conflitos em outras regiões, então os espanhóis vão continuar explorando a América Central, inclusive os próprios espanhóis que participaram dos conflitos com os astecas vão participar de conflitos na região de Honduras, na região povoada pelos chamados povos maias, vão fazer expedições em direção ao Oceano Pacífico, e você tem ao mesmo tempo dois outros elementos que são importantes para a gente pensar essa consolidação, né, que você estava perguntando, que é a chegada mais organizada de religiosos, que vão começar a fundar colégios, fundar igrejas e massificar o processo de conversão, e também o começo de uma estrutura legal, de uma estrutura administrativa para organizar esses territórios. Você já tinha um pouquinho disso em Cuba, você já tinha um pouquinho disso no Caribe, mas agora a gente está falando de algo com dimensões muito maiores, então você começa a ter a necessidade de criar novas instituições, criar novos cargos, criar novas leis para tentar dar conta disso. Uma coisa que me chamou a atenção é que exploradores e conquistadores como Colombo e outros tinham certos direitos de exploração que depois foram revogados. E aí eu queria entender por que isso aconteceu. Pois é, na verdade o que a gente tem é uma relação muito tensa entre a coroa e esses indivíduos ou esses grupos de espanhóis que vêm para cá. Porque inicialmente a coroa ela não tem investimentos maciços, existe toda uma lenda de que os espanhóis teriam investido fortunas com Colombo, mas não é isso. A coroa espanhola fez um investimento relativamente baixo para essas primeiras viagens e boa parte dos investimentos estava na mão, por exemplo, de comerciantes, de banqueiros, do que a gente poderia chamar de investidores fora da própria instituição real, mais terceirizados, vamos dizer assim, que não é claro o termo que a gente usa para falar da época. E isso faz com que esses indivíduos eles tenham muitos benefícios caso as viagens se concretizassem. Então, citando o exemplo do Colombo, mas depois eu vou citar outros para a gente perceber. O Colombo ele vai assinar um acordo com a coroa antes da viagem. E está definido nesse acordo que, caso ele encontrasse terras, essas terras ficariam com os monarcas, mas ele se tornaria nobre, ele receberia o cargo de almirante, o cargo de vice-rei, o cargo de governador, além de várias outras mercês. Então, o indivíduo Colombo vai ter muito a ganhar. A coroa atribui a ele uma série de títulos, uma série de terras, uma série de indígenas mais para frente, e ao mesmo tempo isso faz com que você tenha toda uma lógica de tentar perpetuar isso. Os filhos do Colombo vão querer herdar essas terras, essas pessoas, esses títulos, essa nobreza, e isso vai se desdobrar em outros casos. O Hernán Cortés vai ter algo muito parecido. Ele recebe milhares de indígenas, ele recebe o título de marquês, o filho dele vai se tornar pajem do herdeiro da coroa espanhola. Então você tem ali muitas coisas que são inicialmente dadas como mercês ou como reconhecimento para esses indivíduos. Só que com o passar do tempo, a coroa começa a temer que esses amplos espaços de territórios, de leis, de pessoas que são atribuídas aos indivíduos aqui na América acabem se voltando contra ela. Então você tem sempre um movimento inicialmente, um movimento de atribuir muita coisa para essas pessoas e depois tentar controlar isso. Então, tanto no caso do Colombo quanto no caso do Cortés, nos anos seguintes, você tem a coroa tentando podar um pouco, cortar as asinhas dessas pessoas. Então, o Colombo
Colombo vai receber cada vez menos apoio ao longo do tempo. O filho dele vai ter uma luta inglória para tentar herdar essas coisas que foram atribuídas ao pai. Tem toda uma propaganda que ele faz sobre os feitos do pai dele para tentar convencer a coroa e vai fracassar em boa parte dos casos. O Cortés, a mesma coisa. Ele, claro, não vai morrer na miséria, nem o Colombo. Existe uma lenda de que eles morrem esquecidos na miséria. Não é isso. Eles ainda têm títulos, eles ainda têm o reconhecimento, mas eles vão ser escanteados, porque é interessante para a coroa tentar diminuir o poder dessas pessoas para aumentar a sua presença ali. Então o Cortés, ao mesmo tempo em que ele é um marquês com milhares de indígenas sob o seu controle, ele vai ser chamado para a Espanha para ser investigado. Ele vai ficar durante anos respondendo processos e, obviamente, que isso vai gerar um monte de perda de poder simbólico, de poder territorial, de poder político dele e dos seus herdeiros. Até depois, os herdeiros dele vão se rebelar contra a coroa e vão sofrer punições também. E isso é, na verdade, parte de algo maior. A coroa, ela tem essa tensão entre dar espaço e tentar aumentar o seu controle, e isso vai se repetir várias vezes ao longo do século XVI, pelo menos, mas praticamente durante todo o período colonial. Eu falei aqui de exemplos de indivíduos, mas dá pra gente falar de exemplos mais genéricos. Então, por exemplo, no começo da colonização, surgem as chamadas encomendas. O que são essas encomendas? São grupos indígenas, às vezes de dezenas, em outros casos centenas ou mesmo milhares de indígenas, que vão ser encomendados, ou seja, vão ser, entre aspas, dados para conquistadores espanhóis. E esses conquistadores, eles vão ser obrigados a fornecer comida, fornecer acesso à igreja, né, permitir que eles sejam batizados, participem das missas. E, por outro lado, eles vão receber os frutos do trabalho desses indígenas encomendados aí. Não é exatamente uma escravidão, vou falar um pouquinho melhor disso mais pra frente, mas é uma forma de trabalho compulsório que está atribuindo esses indígenas a pessoas aqui na América. Essas encomendas, elas são uma ferramenta muito utilizada pela coroa nas primeiras décadas. Só que com o passar do tempo, a coroa começa a ver nas encomendas uma ameaça, porque surge o temor de que esses encomendeiros, esses espanhóis da elite aqui na América, passem a se tornar uma espécie de aristocracia local, porque eles querem que esses indígenas sejam passados para os seus filhos, que essas mercês, que esses títulos, que esses territórios sejam hereditários. E isso começa a despertar muito temor por parte da coroa. Então a coroa vai tentar podar isso, da mesma forma que fez com indivíduos como Colombo e Cortés, vai tentar fazer com essa instituição, com essa forma de trabalho compulsório, editando, por exemplo, em 1542, um conjunto de leis, as chamadas Leis Novas, que são bem conhecidas, tem a ver com as lutas do Bartolomé de Las Casas, que também tem, se não me engano, um episódio inteiro sobre ele no História FM. Então, você tem a coroa editando leis que tentam barrar as encomendas, fazer com que esses grandes grupos de indígenas parem de ser controlados por indivíduos espanhóis e passem a ser controlados por funcionários da coroa. Só que, obviamente, isso não dá certo, porque você tem toda essa elite conquistadora local, né, esses espanhóis que já vivem, em alguns casos, há décadas aqui na América, que já têm filhos aqui, eles não vão receber com bons olhos essas leis. Então você vai começar a ter rebeliões aqui na América contra essas decisões da coroa. Rebeliões que, por exemplo, vão contar com a participação dos filhos do Cortés. E você tem a coroa, então, sempre tendo que negociar, sempre tendo que andar ali na margem do que é imposição e do que é composição, do que é negociação. Então, as encomendas, elas teoricamente seriam proibidas pela coroa, elas vão enfrentar fortíssima oposição por parte dos conquistadores e a coroa volta atrás. Só que ela volta atrás, mas ao mesmo tempo ela não pode simplesmente dizer, olha, esqueçam tudo e vamos voltar ao que era antes. Então você tem ali uma espécie de vista grossa da coroa que permite a manutenção das encomendas, que permite que esses encomendeiros, em alguns casos, passem os indígenas para os seus filhos, mas ao longo do tempo ela vai, de forma menos categórica, tentando eliminar, tentando diminuir o poder desses encomendeiros. E a longo prazo ela de fato vai conseguir. Então o que a gente tem, na verdade, é essa ideia de você ter a coroa lidando com esses dois extremos. Um poder centralizado, absoluto, que nunca existiu. Isso só existe nesses exemplos muito toscos de internet, de um rei absoluto que controla as colônias com mão de ferro. E o outro extremo, que é uma autonomia completa dos poderes locais. A coroa fica sempre no meio do caminho. E por isso essa ideia de atribuir direitos e depois revogá-los faz sentido, porque ela está jogando com esses dois extremos, temendo um e nunca alcançando o outro.
Março é o mês do consumidor na Insider e esse é um dos meses com os melhores descontos para você comprar a sua tech t-shirt, sua calça, seu moletom ou o que mais te interessar. E essa semana, do dia 9, é a semana do consumidor com os melhores descontos de todo o mês de março. O meu cupom é aquele de sempre, História FM, ele vai dar 20% de desconto para cliente novo, 15% de desconto para cliente recorrente, desconto melhor que o do mês passado inclusive, e o principal, ele soma uns descontos do site. Resultado, pode chegar a até 50% de desconto. Mas é nessa semana, hein? Se você já estava pensando em atualizar aquelas peças-chave do teu guarda-roupa, mas estava esperando passar o carnaval, bom, a hora é agora, né? Então acessa pelo link que está aqui na descrição, que aí você aplica o cupom automaticamente. Ou na hora de fechar a compra, você usa o cupom História FM, tudo junto. Você garante o melhor desconto do ano até agora e ainda ajuda o História FM a continuar no ar. Se você gosta desse podcast, ajuda a gente a continuar. E agora sim, bora voltar pro episódio. AI is incredible. It can teach you how to fry an egg and even write a poem, pirate style. Yarr! But it knows nothing about your work. Slackbot is different. It doesn't just know the facts. It knows your schedule. It can turn a brainstorm into a brief. And it doesn't need to be taught. Because Slackbot isn't just another AI. It's AI that knows your work as well as you do. Visit slack.com/meet Slackbot to learn more. Walmart Business is in the business of saving you time, money, and hassle. Whether your business started in a garage or is a garage, Walmart Business has the tools to help you get where you're going. Tools like free shipping, multi-user accounts, and just about any item your company needs. Even a double filtration cyclone dust collector. Yep, even that. Sweet. Walmart Business. It's the Walmart you love. Now for your business. Learn more at business.walmart.com. Terms apply. O continente americano é muito extenso, então essa colonização acabou sendo etapista, né? Como qualquer colonização de um território grande. Como é que os espanhóis começaram a se firmar no que hoje nós chamamos de América do Sul? Foi por onde? Por que caminhos? Bom, primeiro que você já tem expedições na América do Sul desde sempre. Já o próprio Colombo provavelmente tocou aqui na América do Sul. O Américo Vespúcio, que é um contemporâneo do Colombo, veio para a América do Sul. Você tem expedições desde muito cedo na América do Sul. Mas nos primeiros 20 anos, grosso modo, a concentração de presença espanhola está muito mais no Caribe e na região do México, com pedaços da América Central. Depois da década de 20, quando você já tem essa conquista militar no México, quando você tem já uma presença continental, né, no sentido de espanhóis vivendo nas terras do continente, ali na região da América Central e do Norte, você começa a ter uma mudança de foco para o Pacífico, que eu já tinha comentado antes, para continuar a viagem em direção ao Oriente, e também para o Sul, porque você tem a descoberta do caminho para o Sul, como eu falei ali, com a expedição do Magalhães, que vai ver até onde vai a América, mas porque você também começa a ter notícias, principalmente na América Central, de que mais para o Sul você tem também reinos, impérios, então você tem uma presença espanhola no Panamá, e lá na região do Panamá você tem notícias sobre a região andina, e isso desperta muito o interesse dos espanhóis. Então, para a gente tentar sistematizar um pouco essa presença espanhola na América do Sul, tirando esses casos pontuais, dá para a gente falar de dois eixos. O primeiro eixo é o da região andina, do que a gente entende como região incaica ou chamado Império Incaico. A presença ali dos espanhóis vai começar a ter mais força a partir da década de 20. Em alguns casos, são inclusive espanhóis que já tinham participado dos eventos lá no México. Então você tem, por exemplo, Pedro de Alvarado, que é um espanhol fundamental para se entender o que aconteceu no México. Ele participou ao lado do Cortés, fez massacres de indígenas lá, e depois ele vai participar da colonização da América Central, região de Honduras, do Panamá, e depois ele vai participar de expedições na zona andina. Por quê? Porque essas notícias vão circular entre os espanhóis, e esses espanhóis vão tentar organizar expedições cada vez mais ao sul. Entre eles, tem o Francisco Pizarro, que é um personagem muito conhecido, que já vinha participando dessa exploração da América, então ele é um dos espanhóis que descobriu, entre aspas, o Oceano Pacífico em 1513, ele faz parte da expedição que chegou até o outro lado do continente, e nos anos seguintes ele vai começar a obter autorizações para explorar essa região andina. E aí, de novo, da mesma forma em que, no caso do México, o que os espanhóis ouvem interessa a eles, isso vai acontecer também na região andina. Então você tem notícias sobre um grande império, com muita riqueza, com cidades, com estradas,
com uma estrutura organizada de administração, de economia, e isso vai atrair muito os espanhóis. E nesse momento, já atraindo, tendo um modelo anterior. Então a ideia é de se encontrar aqui uma espécie, entre aspas, de um novo México. O que deu certo lá seria replicado. E isso vai fazer com que você tenha expedições de conquista, expedições militares para essa região. Não dá para a gente resumir aqui a conquista dos Incas em um minuto, até porque, como você já tinha comentado, né, tem um episódio inteiro sobre isso, mas o que você vai ter ali é uma invasão espanhola apoiada por uma série de outros grupos indígenas. Então os espanhóis, eles nunca atuavam sozinhos, você tinha centenas de espanhóis, mas milhares ou dezenas de milhares de indígenas ao lado deles, lutando contra outros grupos indígenas. E isso vai gerar, num primeiro momento, a prisão do líder Inca, o Atahualpa, que depois vai ser executado. E a partir desse momento, você tem uma presença espanhola ali, que não significa o fim dos conflitos militares, que não significa, entre aspas, o fim da conquista, porque você vai ter uma longa resistência indígena na região andina. E se a gente for falar do sul dos Andes, a região do que a gente tem de hoje como sul do Chile, por exemplo, você tem uma resistência que não só é de séculos, como ela é uma resistência que durante muito tempo expulsou e venceu os espanhóis militarmente. Então esse seria o primeiro foco de presença espanhola. O segundo foco vai ser em torno da região do Rio da Prata. A região do Rio da Prata, ela vai ser explorada desde muito cedo. Inicialmente nem se sabia que era um rio, começa a se pensar que poderia ser um mar ali, mas depois se percebe que é um rio que tem uma foz enorme, e ele vai começar a ser explorado como uma via para o interior. Então você tem já no começo do século XVI espanhóis entrando no Rio da Prata e fundando povoados. Você tem, por exemplo, a fundação de Assunção, uma cidade que está aí até hoje, e você tem a fundação de Buenos Aires. Só que essa região, ela é muito mais periférica e muito menos atraente para os espanhóis do que a região andina. Então ela vai se tornar escanteada durante muito tempo. Você tem a perspectiva de que fosse uma região muito rica, o próprio nome, né? O Rio da Prata, a Argentina, são nomes que aludem a uma espécie de riqueza que existiria ali, mas nunca encontraram grandes fontes de prata no Rio da Prata, nem no território argentino como um todo, né? Então você tem ali uma região periférica. Essa região periférica vai sofrer muito com ataques indígenas, por exemplo. Então Buenos Aires vai ser abandonada. É um povoado fundado pelos espanhóis que não dura nada, dura pouquíssimo tempo. Vai ser atacado por grupos indígenas, vai passar por uma série de problemas de falta de alimentação e frio, doenças, e vai ser abandonado. Assunção permanece como sendo uma cidade importante na região, só que muito menos importante do que a zona andina. E você vai ter, então, uma tentativa desses espanhóis de irem subindo pelo Rio da Prata e se interiorizando até chegar nessas notícias de riquezas que vinham da região dos Andes. Porque do mesmo jeito que tinha gente no Panamá falando, olha, tem riquezas ali na América do Sul, tem gente no Rio da Prata falando, olha, tem riquezas na América do Sul. Então você tem essas expedições por dentro do continente até lá. E você tem um momento em que elas se encontram. Você tem expedições que partem da região do Rio da Prata que chegam até os Andes. Só que chegam numa condição muito diferente dos espanhóis que já estavam lá. Então, os espanhóis que saem do Rio da Prata e vão até os Andes vão ser basicamente expulsos dali. Dizendo, olha, saiam daqui porque a gente chegou antes e vocês não têm direito a nada aqui. Então, essa região do Rio da Prata, ela vai, no século XVI, ser uma região muito periférica. Mas ao longo do tempo, ela vai ganhando força, ganhando importância estratégica, como rotas, principalmente por causa do rio e por causa das ligações que tem, por exemplo, entre a América Portuguesa e Buenos Aires. E isso vai ganhar cada vez mais força com a descoberta de prata na região de Potosí, porque naquele momento você tem uma região andina sendo descoberta uma quantidade enorme de prata e você precisa de vias de acesso de mão de obra, de produtos, de alimentos, de animais. E aí o Rio da Prata vai começar a ganhar cada vez mais força como uma espécie de entrada para o interior do continente, tendo ainda a região andina como grande foco de atração de pessoas, de investimentos e de presença não só da igreja, mas principalmente de funcionários da coroa. Me parece, e aí eu posso estar desatualizado nessas questões, mas me parece que essa empreitada colonial ela começa a se pagar mesmo com o estabelecimento da mineração em Potosí, na atual Bolívia, né? E em Zacatecas, no México, a ponto da prata da América chegar a ser 1/5 de todas as riquezas da Espanha. E aí eu queria saber como é que foi o estabelecimento dessa extração e se você tiver dados mais precisos ou até se esses dados que eu passei não estiverem corretos, fica à vontade para comentar. Bom, dados precisos é muito complicado a gente ter porque o contrabando era gigantesco e a gente não tem
tem muita condição de quantificar isso. Mas independentemente de números precisos, a gente tem alguns números que dão uma ideia geral. Então, por exemplo, 75% de todas as exportações da América Espanhola para a Espanha durante o período colonial era de metais preciosos. Basicamente de dois grandes polos, que são esses que você citou. Um na região andina, Potosí, e outro na região do México, Zacatecas. Claro que existem outras minas, existem outros lugares, mas esses são os dois grandes polos de mineração e que vão dar muita riqueza para a Espanha. Mas não só para a Espanha, porque parte dessa prata fica na América, parte dessa prata circula entre outras partes da Europa, vão parar na América Portuguesa, vão parar no Oriente. Mas enfim, só para tentar contextualizar um pouco, você perguntou como que começa isso. Inicialmente, já lá no Colombo, você tem a busca por ouro e prata, porque isso é algo que interessa, isso é algo que, por exemplo, atrairia a atenção do rei. Então o Colombo vai atrás disso. Nos diários dele, ele pergunta sobre a presença de metais preciosos e ele encontra só que coisas muito simbólicas. Então ele leva ouro, adornos feitos de ouro para o rei, para os reis católicos na primeira viagem, mas nada muito expressivo. E isso é bem frustrante, não só para o Colombo, mas para outras expedições espanholas nas décadas seguintes. Porque você, mesmo depois da conquista do México, você não tem ali a descoberta de grandes reservas de ouro e de prata. Você tem, de fato, grandes butins da conquista. Então, quando você tem o sequestro do Atahualpa no Império Incaico, você tem uma cobrança de um resgate. E esse resgate vai ser basicamente em metais preciosos. E aí você tem muita prata sendo paga como resgate para o Atahualpa. Um resgate que não deu certo, porque os espanhóis vão executar o Atahualpa mesmo assim. Mas você não tem a descoberta de grandes minas de prata. Isso vai acontecer na década de 40, quase ao mesmo tempo. Então você tem em 1545 notícias sobre descobertas de prata em Potosí e no ano seguinte notícias de descoberta de minas de metais preciosos em Zacatecas. Claro que não é só prata, tem vários outros metais preciosos. Potosí é uma região mineradora até hoje, não mais de prata, mas de outros metais que interessam. Então você tem notícias de metais preciosos nesses dois lugares a partir da década de 1540. Eu vou falar um pouquinho mais de Potosí, até para pegar o gancho da pergunta anterior, falando da América do Sul, e porque a gente fala bastante do México em outros momentos, em outros episódios. Então, pegando a questão de Potosí, você tem inicialmente, então, notícias de que tem prata ali. Só que é uma região extremamente de difícil acesso, uma região que era pouco povoada, inclusive pelos próprios indígenas, porque era muito alta, muito fria, muito distante dos centros de população indígena e muito mais ainda dos centros de população espanhola. Mas rapidamente você começa a ter um deslocamento de pessoas para lá. E nesses primeiros anos, você tem uma espécie de continuidade das formas de extração de prata que já eram praticadas pelos indígenas. Então, durante mais ou menos 20 a 30 anos, a extração de minério em Potosí, ela vai ser feita por indígenas, seguindo técnicas indígenas. Só que essas técnicas indígenas, elas vão esgotar rapidamente a prata mais superficial ali. E você começa a ter a necessidade de escavação. E com isso você tem a necessidade de transformar não só as técnicas, mas a mão de obra para atuar nessa região. Então você começa a ter a adoção de uma outra técnica de mineração, que é a técnica do amálgama, uma técnica que existe até hoje, que já era praticada na Europa, que é você utilizar mercúrio para facilitar a separação dos metais das impurezas. Então isso, basta a gente ver o que está acontecendo hoje na Amazônia, de rios contaminados com mercúrio. Basicamente é esse tipo de técnica que está sendo utilizada hoje na Amazônia e que foi utilizada lá na região de Potosí praticamente 500 anos atrás. Só que essa técnica envolve outras questões. Envolve você, por exemplo, ter mercúrio. Então isso implica você encontrar fontes de mercúrio, minas de mercúrio. Você encontra algumas minas aqui na América, como em Huancavelica, mas você também precisa trazer mercúrio de minas espanholas, de Almadén, por exemplo. Em outros casos, trazer mercúrio do leste europeu. Então você tem a necessidade de criar rotas de intercâmbio que levem essa matéria-prima até Potosí. E obviamente que isso implica você também ter estradas, você ter funcionários, você ter alimento que permita esse transporte, barcos, carros de boi. Então você tem toda uma lógica que se transforma a partir dessa nova técnica. E você também tem uma necessidade de transformar a mão de obra. Porque inicialmente você tinha ali espécies de acordos entre indígenas e espanhóis que determinavam uma quantidade de prata que deveria ser paga pelos espanhóis e se o resto, o que sobrasse, poderia ficar entre
entre os indígenas, mas isso vai se mostrando inviável, porque uma mineração de escavação, ela é muito mais complicada, ela tem riscos muito maiores e ela demanda muito mais gente. Então você tem a adoção ali de algo que é muito conhecido, está presente em livros didáticos, que é a chamada mita. O que seria essa mita? Seria você obrigar indígenas de uma determinada região a fornecer uma parcela da população masculina, adulta, para trabalhar temporariamente nas minas. Claro que é muito difícil a gente falar de números, porque varia muito, mas alguns autores vão falar, por exemplo, de 1/7 da população masculina que deveria se deslocar para trabalhar nas minas, e aí depois de um prazo, que poderia ser, por exemplo, de 1 ano, essas pessoas voltariam para suas comunidades e um outro grupo de indígenas iria para trabalhar ali. Essa fórmula, ela é muito bonitinha, ela é muito fechada, ela é muito fácil da gente entender, só que ela mais atrapalha do que ajuda. Por quê? Porque parece que existe um sistema colonial que criou uma regra e que essa regra vai dar conta da mineração. E ela não dá. Primeiro porque a mita, ela não era a única forma de trabalho que existia ali. Os indígenas, eles não são aqueles NPCs, né? Aqueles personagens que estão ali só esperando a chegada de um espanhol para que eles reajam à presença dos espanhóis. Eles agem, e eles agem de formas muito diferentes ao longo do tempo. Então você vai ter indígenas que fogem da região do pagamento da mita, indígenas que obtêm rendas de outras formas e que pagam para outros indígenas trabalharem no lugar dele, indígenas que trabalham nas mitas, os chamados mitaios, mas que nas horas vagas vão trabalhar com um trabalho assalariado. Então você tem diversas formas de trabalho que coexistem ali. Essas formas de trabalho, elas não são exatamente escravidão, como nós chamamos, mas também tem escravizados ali, escravizados africanos principalmente, mas que tem junto indígenas assalariados, espanhóis assalariados, indígenas mitaios. E essa mistura de trabalho, ela vai ser a forma encontrada para se suprir uma demanda enorme de matéria humana para trabalhar nas minas, porque a mortalidade era gigantesca nesses lugares, por doenças, por péssimas condições de trabalho, por longuíssimas jornadas de trabalho, por acidentes, porque a gente está falando de escavações com pouca infraestrutura. Então você tem ali uma mescla de diferentes trabalhadores que vão suprir os milhares de indígenas que iam todos os anos e que boa parte deles morria todos os anos nessas minas. Então, essa quantidade enorme de indígenas e também de europeus e de africanos, eles vão ser responsáveis por quase que literalmente retirar uma montanha de prata ali da região de Potosí e levar para a Europa. Só que, de novo, esses modelos, eles estão presentes na nossa cabeça, nos materiais didáticos, só que eles sempre têm que ser problematizados, porque senão parece que a gente tem uma história muito determinista, muito amarrada. Então, em teoria, toda essa prata deveria ser levada para a Espanha, se pagar o quinto e circular a partir da Espanha para outros lugares. Só que não. Você tem muito contrabando, como eu falei no começo da resposta, mas você também tem muita prata que vai circular entre os indígenas, muita prata que vai circular entre regiões da América do Sul. Então, parte da prata potosina, ao invés de ir para a Espanha, vai para Buenos Aires, porque Buenos Aires vai começar a fornecer mão de obra escravizada para Potosí. Parte dessa prata vai parar no Rio de Janeiro, porque alguns desses escravizados, eles não chegam em Buenos Aires vindos da África, eles chegam no Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro eles vão para Buenos Aires. Então você tem uma prata que vai circular dentro da América, você tem uma prata que vai circular na Europa para além da Espanha, via contrabando, e você vai ter uma prata, uma porção expressiva dessa prata que vai para o outro lado do mundo, que vai para a Ásia. Então a China é uma grande fonte de produtos cobiçados pelos espanhóis e cobiçados pelos americanos. E ela não tem muitos produtos europeus que despertam interesse dela, mas a prata desperta muito interesse chinês, principalmente para se cunhar moeda. Você tinha uma escassez de moedas na China no período. Então a China vai ficar muito de olho na prata potosina, vai ser atraído por isso e vai obter via contrabando e via comércio legalizado, que depois eu posso até falar um pouquinho mais sobre isso, boa parte dessa prata, que escapa ao que seria esse sistema colonial mais estrito, mais fechado, muito mecânico, que ele não se aplica na realidade. Então essa prata, ela vai se espalhar para o mundo inteiro, ela está na mão de um mandarim chinês, está na mão de um comerciante lá na Sérvia, está na mão de um sultão otomano e também está na mão, obviamente, do rei espanhol. E isso vai gerar impactos globais. A prata americana, ela está relacionada, por exemplo, a boa parte das crises econômicas, das crises inflacionárias que aconteceram na Espanha e na Europa como um todo no período. Ela está relacionada a essas
essas rotas comerciais que vão interligar 4 continentes, a África, a América, a Europa e a Ásia, e vão deslocar boa parte da lógica do que seria o centro e do que seria a periferia para a América, porque você precisa ter toda uma estrutura administrativa aqui, você tem comerciantes aqui, você tem toda uma lógica de uma logística de transporte, de arrecadação de impostos, que vai se deslocar para uma região que até então era pouquíssimo habitada, inclusive pelos próprios indígenas. Em primeiro lugar, eu citaria as reformas borbônicas. Na segunda metade do século XVIII, tanto a coroa espanhola quanto a coroa portuguesa, no caso da coroa portuguesa, tem a ver com a reforma pombalina, não as reformas borbônicas. Mas, em ambos os casos, o objetivo das metrópoles foi o de tornar mais eficaz a colonização. E como é que funcionava a questão da escravidão no território de colônia espanhola na América? Quando a gente fala de mineração, o assunto meio que vai aparecer invariavelmente e tal, mas eu queria expandir isso para outras áreas da economia colonial e saber sobre a questão da escravidão africana também, né? Porque me parece que existe um certo esforço de sanitização da América Espanhola com relação ao uso de mão de obra escrava africana e tal, como se fosse uma coisa mais dos portugueses, embora a gente saiba que os portugueses realmente pesaram bastante a mão nisso, né? Mas o que você pode falar um pouco sobre a escravidão na economia da colonização espanhola nas Américas, tanto indígena quanto africana, principalmente? Bom, antes de falar sobre a questão africana especificamente, eu queria só retomar um pouquinho o que eu falei antes para reforçar algumas ideias, porque a gente fala de escravidão e muitas vezes isso vira um guarda-chuva muito amplo que tem várias coisas dentro desse guarda-chuva que não são necessariamente a mesma coisa. Então, na resposta anterior eu falei bastante sobre trabalho compulsório. A mita é uma forma de trabalho compulsório. Antes eu tinha falado sobre a encomienda. E eu falei, olha, a encomienda não é exatamente uma escravidão, é um tipo de trabalho compulsório. Isso não é simplesmente trocar uma palavra pela outra. É porque quando a gente pensa em escravidão, a gente tem muito esse modelo da escravização de africanos, principalmente a partir do século XVIII, século XIX. E os indígenas que trabalhavam de forma compulsória numa mina de prata em Potosí, por exemplo, ou um indígena encomendado ao Cortés no começo do século XVI, eles não funcionam exatamente nessa lógica de escravidão que a gente tem meio que como modelo na nossa cabeça. Por isso a ideia de que trabalho compulsório possa ser uma palavra, um termo, né, que substitua ou que pelo menos ajude a gente a relativizar um pouco essa ideia de escravidão como sendo tudo igual. Não é. A gente tem diferentes formas de trabalho indígena e africano aqui na América e muitos deles compulsórios, extremamente violentos, extremamente impositivos, mas que não são exatamente a mesma coisa. A gente tem escravidão indígena aqui, no caso da América Portuguesa, isso fica muito claro também, né? Mas na América Espanhola a gente tem escravidão indígena desde o ano 1, vamos dizer assim. O Colombo escravizou indígenas no Caribe. Só que essa escravização, entre aspas, mais clássica de indígenas, ela vai ser rapidamente proibida pela coroa. Só que como a gente já viu antes, nem sempre ser proibido pela coroa significa que deixou de existir. Então você continua tendo escravização de indígenas durante todo o período colonial, principalmente baseado em 2 argumentos. O argumento da guerra justa, então eu invadi tal povoado porque ele estava praticando sacrifícios humanos, porque ele impediu a entrada de religiosos católicos, porque ele estava tendo um comportamento inadequado e seria justo, então, a guerra contra eles. E aí, como butim dessa guerra, parte dos prisioneiros seriam escravizados. Isso vai permanecer durante várias décadas, ou mesmo séculos, na América Espanhola. E o outro argumento é obter escravizados junto a outras lideranças indígenas, com o argumento de que você, na verdade, está se apropriando de alguém que já era escravizado pelos indígenas. Então, não seria algo que os espanhóis estavam se impondo ali. Era algo que os próprios indígenas já fariam. Então você faz acordos com lideranças indígenas que capturam capturam indivíduos de grupos inimigos e que depois vendem ou fazem acordos com os espanhóis. Só que essa forma de mão de obra, ela é muito pontual, ainda que persista durante todo o período colonial. Então quando a gente fala de mão de obra indígena, tem muitos indígenas escravizados, mas você tem muito mais indígenas obedecendo a outras formas, outras lógicas de trabalho, como a encomienda e como a mita. E
E mesmo esses termos, eles vão variando de lugar para lugar. Então, por exemplo, a mita, ela funciona nas minas de Potosí de um jeito, mas na cidade de Lima ela funciona de outro. A encomenda funciona no México do Hernán Cortés de um jeito e vai funcionar no Paraguai do século XVII de outro. Então, são diferentes formas de trabalho compulsório além da escravização de indígenas. Agora, pensando no caso da escravização africana, que foi meio foco da pergunta, né? De fato, a quantidade de escravizados africanos na América Espanhola é menor do que na América Portuguesa. Mas aí isso não ajuda muito a gente a entender, porque nada se compara à escravidão que teve na América Portuguesa em números. É o lugar que mais recebeu escravizados no tráfico atlântico. São estimativas que passaram de 4 milhões. Assim, é muito, muito desproporcional em relação à América Espanhola. As estimativas giram em torno de 900 mil até 1 milhão de escravizados durante todo o período colonial na América Espanhola. É claro que é muito difícil ter números precisos, até porque o que se entende por América Espanhola também é muito difícil de se determinar. Pedaços dos Estados Unidos seriam ou não América Espanhola, pedaços do que vão se tornar depois colônias inglesas, colônias francesas no Caribe. Então é muito difícil a gente precisar. Mas o que a gente percebe é que é muita gente. É menos que na América Portuguesa, mas ainda um número completamente absurdo. 1 milhão de escravizados durante basicamente 3 séculos. Só que essa ideia que você comentou, né, de que se meio que elimina, se minimiza o papel espanhol em detrimento do papel português na escravidão africana, isso tem reflexos, isso tem relações com questões muito antigas. Lá no começo da nossa conversa eu falei que para entender um pouco a chegada dos espanhóis aqui, a gente tinha que olhar para o período anterior para falar sobre a exploração do Oceano Atlântico e do litoral africano. Essas disputas, antes da chegada na América, geraram acordos entre portugueses e espanhóis. Então você tem, por exemplo, em 1479, o Tratado de Alcáçovas, que é um tratado em que, de um lado, a Espanha vai consolidar o seu controle da região das Ilhas Canárias, por exemplo, que vão ser fundamentais depois para a vinda para a América, e do outro, Portugal vai consolidar o seu controle sobre outras ilhas atlânticas e sobre o litoral português. Então, nesse acordo, a Espanha renuncia ao direito de estabelecer postos fortes no litoral africano. Isso faz com que ela não tenha uma presença institucional expressiva no tráfico atlântico. Mas isso de forma alguma significa que os espanhóis não participaram do tráfico atlântico, não participaram do comércio de escravizados desde muito cedo. Então você tem espanhóis participando desse tráfico atlântico. Por quê? Porque a Espanha, ainda que não tenha fortes, ainda que não tenha postos no litoral africano, a coroa emite licenças individuais autorizando essas pessoas, ou esses grupos, às vezes são grupos de comerciantes ou de investidores, a participar do comércio atlântico de escravizados. Então, a Espanha, ela tem uma diferença em relação aos portugueses, bem claro, os portugueses vão controlar fisicamente trechos do litoral africano, os espanhóis não, só um pouquinho depois, lá bem no norte, bem próximo do litoral espanhol mesmo, mas enfim, isso é um detalhe. Só que isso não significa que a Espanha está de fora. Pelo contrário, o que vai acontecer é que, ao longo do tempo, a Espanha vai, entre aspas, terceirizar esse processo de obtenção de mão de obra escravizada a outros grupos, a outros indivíduos, a outros países, através de algo que ficou conhecido como os assentos. Esses assentos, eles já existem desde o século XVI, mas eles vão ganhar muita força a partir do século XVII. O que são os assentos? São contratos que a coroa espanhola firma com comerciantes, geralmente estrangeiros, e nesses contratos você tem ali acordos de quantos escravizados seriam transportados para a América, qual a taxa seria paga, o que seria pago de impostos, onde eles seriam levados, para que região eles iriam fornecer a mão de obra. E esses assentos, eles vão sendo continuamente assinados com vários povos. Então você tem assentos que os espanhóis assinam com comerciantes genoveses, com investidores alemães, com os próprios portugueses, principalmente durante a União Ibérica. Então você tem ali muitos comerciantes portugueses que vão se aliar à Espanha, que naquele momento da União Ibérica estava controlando também os territórios portugueses, né? E vão fornecer mão de obra escravizada para as regiões que a gente chama de América Espanhola. E mais para frente você vai ter assentos que vão ser controlados por holandeses, que vão ser controlados por franceses, que vão ser controlados por ingleses. Então isso mostra pra gente que você tem toda uma estrutura em que praticamente toda a Europa, pelo menos
menos a Europa Ocidental está imersa na escravização, no tráfico atlântico. E a Espanha vai utilizar diferentes regiões, diferentes comerciantes, diferentes indivíduos para fornecer mão de obra escravizada para os seus territórios aqui na América. E eles vão se espalhar de forma desigual dentro do continente, dentro do que a gente chamaria de América Espanhola. Então você tem algumas regiões que vão concentrar grande parte dessa mão de obra escravizada africana. A Colômbia é um porto de entrada muito importante durante o período colonial inteiro. Buenos Aires vai ganhando cada vez mais força como sendo um porto que recebe mão de obra escravizada africana, como eu comentei anteriormente, para levar, por exemplo, escravizados para Potosí. Então você tem nessas regiões uma presença de escravizados africanos muito maior do que em outros pedaços da América Espanhola. Então a gente não tem como falar de uma presença uniforme. No caso da América Portuguesa é a mesma coisa. Você tem algumas regiões que são muito mais atreladas, muito mais interligadas ao comércio e à necessidade de mão de obra escravizada do que outros. Isso também vai mudando ao longo do tempo. Então, por exemplo, Cuba, no século XVI, não tinha uma presença maciça de mão de obra escravizada africana. No século XVIII, vai se tornar um dos maiores locais de atração, de comércio, de exportação, de importação de escravizados africanos. Então, a gente tem que levar em consideração que a gente está falando de praticamente um continente inteiro. A América Espanhola é gigantesca, ao longo de 3 séculos. Então, não dá para a gente estabelecer uma regra. O que dá para a gente estabelecer como regra é que a Espanha, ainda que tenha números e lógicas diferentes dos portugueses, ela estava profundamente relacionada com a escravização de africanos. Só que boa parte disso vai ser apagado, principalmente depois dos processos de independência. Então você tem todo um processo de apagamento da presença africana, da presença negra, por exemplo, na Argentina, por exemplo, no Uruguai, no próprio México. Então você tem, na verdade, toda uma história que durante séculos foi colocada como sendo algo à parte, foi minimizada, foi silenciada, em alguns casos abertamente, e isso vem sendo recuperado muito lentamente nos últimos anos, nas últimas décadas, para ser mais justo. Assim. Então, por exemplo, durante muito tempo, alguns países da antiga América Espanhola não tinham a opção negro, ou preto, ou afro-americano no censo. Você não tinha nem a possibilidade de se reconhecer a existência dessas pessoas. E isso vai fazer com que agora você tenha toda uma retomada da presença dessas pessoas, sejam elas escravizadas ou não, no passado colonial. Então, por exemplo, Buenos Aires chegou a ter uma parcela de quase 20% da população de escravizados ou de negros libertos. E a imagem que se tem de Buenos Aires e a autoimagem que a Argentina construiu para si é de uma Argentina que veio da Europa. Isso está, inclusive, na boca do ex-presidente argentino, que fez a lamentável afirmativa de que, lamentável no mínimo, né? Afirmativa de que os espanhóis vieram para cá de barco, mas obviamente ele não estava falando de barcos que vieram da África, mas sim de barcos que vieram com imigrantes europeus. Então você tem todo um apagamento que vem sendo questionado nas últimas décadas, e isso automaticamente vem trazendo uma série de revisões sobre o período colonial. E aí, para quem se interessa por esse tema, tem uma sugestão de leitura que ela não é um texto acadêmico, não é uma tese, é um livro muito interessante, muito gostoso de ler, muito acessível, que tem em português, que chama Os Negros na América Latina, do Henry Louis Gates Jr., em que ele vai trabalhar justamente com isso. Ele é um historiador norte-americano e ele vai pessoalmente visitar vários países da chamada América Latina, né? Claro que esse termo não se aplica ao período colonial, mas vários países da América Latina, e pensar como a história da presença negra nessas regiões foi importante e ao mesmo tempo silenciada durante esses séculos de independência, o que reflete na forma como a gente entende o período colonial. De um ponto de vista administrativo, foram instalados em alguns lugares da América Espanhola os assim chamados vice-reinados, né? Aí eu queria entender o que é isso, como é que eles funcionavam no cotidiano da colônia, que poderes esses vice-reinados tinham e tal, e quais eram os principais vice-reinados que tinham pelo continente americano no território espanhol. Bom, inicialmente, no século XVI, foram criados 2 vice-reinos gigantescos. Em 1535, é criado o vice-reino da Nova Espanha, que basicamente é tudo da América do Norte e América Central, só que, claro, mais concentrado ali no que a gente entende como o México e partes da América Central até o Panamá. E depois, na década seguinte, em 1543, foi criado o vice-reino do Peru, que é a América do Sul. Mas aí, de novo, mais concentrado na região andina, no que seria o antigo Império Incaico. Depois, no século XVIII, foram criados outros 2 novos vice-reinos, só que daí eu vou falar sobre eles mais pra frente, porque a gente já tá falando de uma outra lógica de 200 anos depois. Mas esses 2 vice-reinos do século XVI, eles estão muito associados aos 2 grandes conflitos militares que a gente estuda desde o Fundamental 2, né? Que é a questão envolvendo o Império Azteca
Inca e a questão envolvendo o Império Inca. Não é à toa que você vai ter esses dois vice-reinos tendo como foco as duas regiões que os espanhóis tiveram grandes conflitos com grandes impérios indígenas. E esses dois vice-reinos, eles vão ser, então, muito associados ao que a gente falou um pouco nas respostas anteriores. Muito associados à questão da mineração, muito associados à questão administrativa, de como tributar, como vigiar, como transportar esses produtos. E por isso eles vão se concentrar bastante nesses lugares. O foco do vice-rei, ele não é uniforme para todo o território, até porque seria completamente impossível devido às dimensões. Eles estão muito associados a essas questões e a essas regiões específicas dentro do que a gente entende como América do Norte e Central de um lado, no caso da Nova Espanha, e América do Sul, no caso do Peru. Esses vice-reinos, eles eram governados por um vice-rei. E esses vice-reis, eles tinham poderes imensos. Na nossa cabeça, né, a gente sempre tem a ideia pós-iluminismo, pós-Revolução Francesa, pós-independência dos Estados Unidos. Então a gente sempre pensa a questão em executivo, legislativo e judiciário. As esferas de poder, as atribuições, o que é de um, o que é do outro. Isso não funciona quando a gente vai pensar o período de antigo regime, o período colonial como um todo. Então assim, não dá pra gente comparar o vice-rei a um governador, ou a um general, ou a um presidente. Não tem como. Ainda que a nossa cabeça tente, porque a gente está falando de uma outra lógica de poder. Então, os vice-reis, eles eram o representante do rei aqui na Terra. A América Espanhola nunca teve a visita de um rei. Então, a presença do rei aqui na América é através do vice-rei. Inclusive, a chegada de vice-reis era marcada com festas, de dias, cerimônias grandiosas, desfiles, porque era o rei, a partir do seu representante, pisando aqui na América. E esses vice-reis, eles vão ter poderes muito amplos. Então, eles têm poderes ligados à justiça, poderes ligados à administração cotidiana, obras públicas, a administração das leis, o julgamento, não só o julgamento, mas também a elaboração das leis. Eles tinham atribuições religiosas, a relação com os bispos, a relação com o dízimo. Eles também tinham atribuições militares, então em alguns momentos, revoltas, quem vai liderar as revoltas, quem vai liderar a repressão às revoltas, era o vice-rei. Então, como eu falei, não dá pra gente identificar um cargo hoje em dia que traduza as atribuições do vice-rei. É muito mais amplo do que os cargos que nós temos hoje em dia. Tão amplos que chega a ter atribuições que na nossa cabeça podem nem fazer sentido. Então, o vice-rei, por exemplo, poderia desobedecer o rei. Existia um instituto jurídico chamado o acato, mas não cumpro, que era o seguinte: o rei poderia emitir uma decisão através dos seus representantes, essa lei chegaria aqui na América, e o vice-rei poderia dizer, olha, eu acato, porque obviamente eu nunca, jamais iria questionar a sabedoria, a legitimidade da coroa, mas não vou cumprir. E aí ele vai tentar argumentar por quê. Não vou cumprir porque não vai dar certo, porque as pessoas não vão aceitar, porque a situação aqui impede que eu coloque em prática, ou eu vou cumprir parcialmente, ou eu vou cumprir apenas em determinadas regiões e não em outras. Então, isso acaba mostrando pra gente uma imagem que destoa do exemplo que a gente tem bem característico, bem modelo mesmo, assim, padrão de colônia e metrópole. Porque na nossa cabeça, o rei fala, todo mundo obedece. O rei decide uma coisa e automaticamente todas as colônias vão ter que acatar isso. De fato, eles acatam, mas talvez não cumpram, que é o que o próprio vice-rei pode fazer. É claro que isso não é um super trunfo, um zap, que ele pode simplesmente decidir, olha, eu vou cumprir isso, eu não vou cumprir aquilo. Isso acarreta uma série de responsabilidades, de reações e de possíveis problemas que ele venha a ter no futuro. Mas isso mostra pra gente uma imagem muito menos absolutista da coroa, ao mesmo tempo em que mostra pra gente que autoridades locais, poderes locais tinham muita influência, tinham muita voz ativa dentro desse império, que não deixa de ser um império violento, autoritário, impositivo, mas que essa ideia de um poder absoluto não dá conta de tudo isso. O vice-rei está bem no meio dessas duas forças, as forças que vêm da Europa, as forças da metrópole, e os poderes locais, as comunidades, as sociabilidades, os interesses de quem está aqui. E o vice-rei acaba lidando com isso. Então, ele vai ter muitas atribuições, muito espaço de autonomia para poder agir de acordo com a prudência, de acordo com a sabedoria que o cargo compete, mas ao mesmo tempo, voltando lá ao começo da nossa conversa, a coroa dá muito espaço, mas teme que esse espaço possa gerar problemas. Então, tenta controlar ao mesmo tempo. Então, a coroa, ao mesmo tempo que dá poderes gigantescos ao vice-rei, cria freios a esse vice-rei. Por exemplo, você não tem mandatos pré-determinados.
determinados. O vice-rei nunca sabe quanto tempo ele vai ficar ali. Ele pode ser retirado do cargo a qualquer momento. Ele pode ser questionado a qualquer momento. Ele pode ser vigiado a qualquer momento. O rei pode mandar pessoas ali para saber o que está acontecendo. E mais do que isso, os súditos podem mandar cartas, podem mandar pessoas até o rei para apontar questionamentos, críticas ao vice-rei. Além disso, o vice-rei é sempre alguém que vem de fora. É muito difícil um vice-rei que já tinha laços com a região que ele vai comandar. Geralmente é um nobre espanhol que já vem para a América, casado, com família, justamente para não formar família, e que tem uma série de outros freios. Então existe a proibição de que ele estreite laços com as elites locais, através de casamento, através de batismo. Ele não pode comprar terras aqui. Então a ideia é de que ele sempre seja alguém de fora. E por isso, ele também não pode ficar muitos anos no poder, que isso enraizaria demais ele dentro daquela comunidade. Então é muito comum um vice-rei que está sendo bem visto pela coroa, que ele seja deslocado. Um vice-rei que fez um bom trabalho na região da Nova Espanha, ele depois é deslocado para se tornar vice-rei do Peru. Isso aconteceu várias vezes. Além disso, a coroa vai criar uma série de outras instâncias de poder dentro do vice-reinado. Então você tem um vice-reino gigantesco e dentro dele o rei vai autorizando a criação de audiências, que são instituições colegiadas que vão existir em alguns locais importantes, em algumas cidades importantes. Essas audiências estão dentro do vice-rei, mas não necessariamente obedecem ao vice-rei. Muitas vezes eles vão ser uma força de oposição ao vice-rei. Além disso, você vai ter a coroa criando outros cargos, os capitães, os governadores, os adelantados, que são líderes que vão ficar responsáveis principalmente por regiões que estão passando por conflito militar, ou regiões periféricas, regiões que ainda não têm uma estrutura espanhola muito organizada. Além disso, você tem instituições religiosas que vão se contrapor ou vão se aliar ao vice-rei, dependendo da situação. Então você tem, muitas vezes, conflitos entre o bispo e o vice-rei tentando expulsar um bispo tentando excomungar um vice-rei. Isso vai criando esses entraves a um cargo que tinha um poder muito grande. Além disso, a coroa criou outras duas instituições que mostram claramente esse temor que o vice-rei pudesse extrapolar as suas atribuições. A coroa cria a ideia da visita, ou seja, a coroa manda, sem prazo definido, sem uma lógica pré-determinada, quando ela acha necessário, visitadores que vão ter atribuições amplas para entrar nos prédios públicos, para ler a documentação, para questionar funcionários, para ver se o trabalho do vice-rei está sendo de acordo. E também a coroa vai criar a residência, ou seja, o vice-rei, depois que termina o seu mandato, ele é obrigado a prestar contas junto à corte. Então ele volta para a Espanha e ele tem que viver dentro ali da corte, no entorno do rei, durante às vezes um ano, até mais. É uma espécie de, aí sou eu falando, né? Um exemplo tosco, mas só para... uma espécie de prisão domiciliar de luxo. Então você faz com que esse vice-rei acabe ficando ali no entorno da corte até dar tempo da coroa avaliar todo o trabalho dele. Porque a gente está falando de uma época em que as notícias para circular pelo Atlântico, sair da Espanha, vir até o México, até o Peru e voltar para a Espanha, demorava meses, às vezes anos. Então você precisa ter esse tempo para a coroa avaliar o que está sendo feito ou não. E muitas vezes o término do vice-reinado não significa o fim dos problemas, a dor de cabeça do vice-rei. Às vezes, na verdade, é o começo da dor de cabeça. Por isso que existe uma metáfora que foi criada por um dos próprios vice-reis, dizendo que o cargo de vice-rei é o de um gigante de bronze com pés de barro. Então é grande, forte, sólido, mas que tem pés de barro, ou seja, a qualquer momento pode ruir, porque você tem ali outras instâncias de poder, você tem lógicas que vão tentar limitar esses amplos poderes que o vice-rei tem. E durante muito tempo isso acabou soando como uma espécie de bagunça. Então, os espanhóis eles criam vários cargos que se sobrepõem, então dentro do vice-rei tem um governador e tem uma audiência e eles estão falando da mesma coisa e vai gerando briga, porque daí a audiência quer fazer uma coisa, o vice-rei quer fazer outra. Então isso durante muito tempo foi lido como uma espécie de caos. Só que nos últimos anos, a historiografia vem trabalhando com a ideia de que na verdade isso não é falta de uma organização, isso não é uma bagunça, isso é uma outra organização. É uma forma que a coroa teve de organizar a administração colonial com um oceano de distância, criando esses jogos de poder, essas disputas entre cargos, entre instâncias diferentes, para que ela, como uma espécie de instituição acima das outras, pudesse negociar, pudesse pensar como agir diante dessas disputas. Então é muito comum você ter disputas em que a coroa fica de fora e depois toma uma decisão avaliando o que aconteceu ali. Em alguns casos, expulsando
expulsando o vice-rei, em alguns casos apoiando o vice-rei e dando subsídios para que ele continuasse tomando determinada medida. Então, a gente tem, na verdade, uma lógica que a gente chama de uma lógica de poder do antigo regime, que é muito diferente do que a gente está acostumado. E a gente precisa se abrir para essa diferença, para a gente não olhar de uma forma meio superior e dizer, era tudo uma bagunça, era tudo caótico. Não, é uma outra lógica. E entender que é uma outra lógica permite a gente entender o período colonial de uma forma menos estereotipada, menos simplista e menos como sendo uma espécie de preparação para o nosso mundo, mas entendendo que é um mundo que tem lógicas particulares, dinâmicas particulares. No caso da América Espanhola, havia uma rivalidade entre os peninsulares, que eram os espanhóis nascidos na Espanha, e os criolhos. Os criolhos perderam uma série de prerrogativas durante as reformas borbônicas. De um ponto de vista religioso, como é que foi a inserção do cristianismo no continente? Teve muita variação dependendo do território ou foi uma coisa mais homogênea? E existiam conflitos internos como, por exemplo, entre ordens religiosas que tinham conflitos entre si, ou tinham conflitos com o papado e coisas do tipo? Alex, daria para fazer até mais de um programa, mas eu acho que só essa pergunta é meio que um programa, um episódio inteiro ali, né? Que a gente pode fazer se você quiser, tá? Tá, podemos combinar, fico à disposição. É só chamar. Mas eu vou tentar aqui pontuar só algumas coisas bem rápidas, até porque já estou me estendendo em outras respostas, mas aí a gente pode depois até pensar em desdobramentos. Assim, a igreja está presente na América desde o primeiro momento. Já com o Colombo você tem padres chegando aqui. Mas como eu tinha comentado antes, ela só vai chegar de forma mais organizada mesmo a partir da segunda década do século XVI, principalmente depois dos conflitos militares lá com o Império Azteca e o Império Inca, que você começa a ter uma organização, uma estrutura maior da igreja aqui na América. E dentro dessa estrutura, um dos principais destaques são as ordens religiosas. Então você tem franciscanos, dominicanos, agostinianos, desde muito cedo e com uma presença muito expressiva aqui. E aí depois, principalmente na segunda metade do século XVI, os jesuítas, que vão se tornar super importantes, que são importantes até hoje, numericamente e principalmente nas disputas políticas, nas questões, no caso colonial, de posse de terras, as missões jesuítas no sul do Brasil, em outras partes da Amazônia, no norte do México. Então a gente tem as ordens religiosas tendo uma presença muito grande, muito profunda e muito pioneira nessa região. E ela não vai se limitar à atuação religiosa, vamos dizer assim, no sentido estrito da palavra. Então os missionários, eles vão fazer batismos, eles vão fazer casamentos, mas eles também vão participar das questões ligadas à educação. Você tem muitos colégios aqui na América Portuguesa ligados aos jesuítas, por exemplo. A cidade de São Paulo é fundada em torno de um colégio jesuíta. Isso vai se repetir na América Espanhola. Você tem franciscanos criando colégios, você tem jesuítas criando universidades. Então, por exemplo, no México, você tem já no comecinho do período colonial a criação do colégio de Santa Cruz de Tlatelolco, que é um colégio criado pelos franciscanos para educar apenas os filhos das elites indígenas locais. Então, é um colégio que vai pegar jovens indígenas, nobres, da elite local, para dar uma educação aprofundada, ensinar latim, ensinar teologia de forma muito mais aprofundada que os próprios espanhóis. E isso vai ser capitaneado pelos franciscanos. Você tem, no caso da América Espanhola, desde o século XVI, a construção de universidades. No caso da América Portuguesa, é uma vergonha, né? Você não vai ter universidades sendo construídas aqui durante o período colonial. Mas no caso da América Espanhola, isso tem desde o século XVI. E essas universidades são profundamente relacionadas à igreja. Não à igreja com I maiúsculo, mas a instituições, a partes, a grupos dentro da igreja. Então, seja uma ordem, seja um grupo específico de religiosos, um grupo específico de missionários. Além disso, você tem também a presença de religiosos em outros aspectos. Por exemplo, na posse de terras. Você tem a igreja, e aí de novo, não como uma única instituição, mas as suas partes, como sendo uma das maiores donas de propriedades privadas aqui na América. Fazendas, pedaços, né, de cidades que vão ser comandadas ou vão ser alugadas por religiosos. A igreja também vai estar muito relacionada às questões de sociabilidade. As confrarias, as festas, as cerimônias, por exemplo, de recepção ao vice-rei. E além disso, você tem também outras questões em que a igreja está muito ligada. Questões inclusive econômicas. Empréstimos, por exemplo. No século XVIII, a igreja vai ser uma das principais fontes de empréstimos
para os investimentos aqui na América Espanhola. Então, a gente precisa, de novo, como eu falei na resposta anterior, entender que as coisas elas não são simplesmente um espelho do que a gente entende hoje. Então, é a mesma Igreja Católica no século XXI e no século XVI? É a mesma instituição, mas ela é muito diferente. E a gente entender essas diferenças é o que é mais fascinante em história e é também o mais difícil. Né? Por isso que eu acho que historiador é um bicho estranho, né? Porque gosta do que é complicado. As respostas simples, elas incomodam, porque elas mais atrapalham do que ajudam. Por isso que quando a gente olha para essa igreja, a gente tem que entender que ela não é uma coisa só. Até hoje é assim. A gente tem uma igreja muito plural. Até hoje, basta ver a reação ao papado do Francisco dentro da própria igreja. Você tem críticas muito fortes e apoios muito grandes, e teoricamente todo mundo faria parte da mesma instituição e seria relacionado, comandado pelo próprio pontífice. Então, mesmo assim, a gente tem uma pluralidade. Naquela época, isso era ainda maior. Então, você tem igrejas vindo aqui na América. E essas igrejas católicas, elas vão ter posturas muito diferentes e vão ter conflitos entre si. Então você vai ter um grande conflito aqui na América, que é o conflito entre o clero secular e o clero regular. O clero regular é o que eu comentei antes, as ordens, a vida monástica, e o clero secular são os padres que estão ali no dia a dia, fazendo casamentos, ouvindo confissões, batizados. Você tem essa divisão estrutural da igreja. Mas aqui na América, mais uma vez, as coisas elas não funcionam como se prevê. Na prática, elas funcionam de um outro jeito. Então, o clero regular aqui na América vai ter autorização por parte da coroa e por parte da igreja para ocupar uma série de espaços que teoricamente seriam do clero secular. E isso vai gerar uma série de disputas. E essas disputas, elas vão refletir, por exemplo, nos poderes da coroa. Porque a coroa, ela está associada, ela está enfronhada nas questões religiosas. E vice-versa. A igreja também está muito associada a questões que a gente atribuiria como sendo da coroa. Então, o vice-rei, por exemplo, é quem determina a escolha dos cargos da igreja. Então, quem vai ser o novo bispo de determinado local? O vice-rei vai ter uma voz ativa nessa decisão. E aí, em alguns momentos, ele vai dar muito espaço para as ordens regulares. Então, vai escolher um monte de jesuítas, franciscanos, para serem bispos. Depois de um certo momento, as ordens religiosas começam a ser vistas como uma ameaça, começam a incomodar o vice-rei. E aí ele vai dar mais espaço para o clero secular. Então você tem esse embate. E esse embate, ele não é um embate que se limita a questões teológicas. Ele é embates que envolvem questões políticas, econômicas, educacionais, culturais, de sociabilidade. Então isso vai fazendo com que você tenha esses conflitos que vão se desdobrando em outros conflitos. Então você não tem só uma disputa entre clero regular e clero secular. Dentro do clero regular, você tem as ordens disputando espaço entre si. Os jesuítas, eles surgem no século XVI. Os franciscanos já eram uma das principais forças da Igreja Católica no século XVI. Então você vai ter uma série de embates entre franciscanos e jesuítas. A presença franciscana na América remete ao final do século XV. Os jesuítas vão começar a chegar com mais peso já na segunda metade do século XVI. Então eles vão começar a disputar espaço, a disputar locais mesmo, territorialmente, com outras ordens religiosas. Isso vai gerando muitos embates. Tanto é que, lá para frente, adiantando que eu vou falar daqui uns 20 minutos, né, quando no século XVIII a coroa decide expulsar os jesuítas da América Espanhola, isso não vai ser visto como uma afronta à igreja com I maiúsculo. Pelo contrário, você vai ter outras partes da igreja que vão ver com bons olhos a expulsão dos jesuítas, justamente porque você está falando de uma pluralidade. A expulsão dos jesuítas não significa um ataque frontal à igreja católica como um todo. Ela é plural e ela funciona de forma plural. E isso fica visível no dia a dia. Então você tem, por exemplo, diferentes interpretações do que seria uma boa conversão dos indígenas. Como que é uma boa conversão? É eu batizar a pessoa e obrigá-la a ir todo domingo à missa? Ou não, é eu colocar essa pessoa para fazer um catecismo, para entrar numa escola, num colégio? O que significa a ideia de que a partir de agora essa pessoa ela é uma cristã e não uma pagã, um gentil? Isso não tem uma resposta padronizada. Mesmo que você tenha o Concílio de Trento tentando centralizar, tentando organizar um pouco mais isso, você continua tendo desavenças muito grandes aqui na América. Por exemplo, falando de um caso que você trata em outro episódio, que é o do Bartolomé de Las Casas. O grande debate que ele vai ter, que é o chamado debate de Valladolid, que vai ser sobre como os indígenas deveriam ser tratados pelos espanhóis, ele vai ser feito com um outro padre. O Bartolomé de Las Casas é um religioso que está defendendo um ponto de vista sobre a relação dos espanhóis com os indígenas, e o antagonista, o Juan Reynés de Sepúlveda, que vai dizer que tudo que o Las Casas está falando é bobagem, ele também é um religioso. Os dois são católicos, os dois são espanhóis,
os dois fazem referência às mesmas fontes, à Bíblia, ao conhecimento da Antiguidade Clássica, ao Aristóteles, e eles têm opiniões totalmente opostas. Isso mostra pra gente justamente a pluralidade da igreja. E não é só uma pluralidade no sentido de opiniões diferentes, mas ela também é uma pluralidade pensando nas adaptações, pensando nas questões locais. Então, por exemplo, a presença da Igreja Católica na região maia, ela é completamente diferente da presença da Igreja Católica na região dos Guarani, porque na região dos Guarani você vai ter as missões jesuítas como sendo algo muito forte. Na região maia, você tem uma outra lógica de institucionalização e uma outra lógica da relação dos indígenas com a fé católica. Tanto é que alguns autores vão falar de um cristianismo maia, porque você tem ali uma adaptação, uma lógica local que ela não é reproduzível para outras regiões. E tem outros exemplos também. Então, por exemplo, você tem a Virgem de Guadalupe, que ela está muito associada ao México. Todo mundo que vai num restaurante mexicano vai ter ali a imagem da Virgem de Guadalupe, quase que como uma condição para se abrir o restaurante, mas ela tem uma série de questões que remetem ao período indígena, ao período pré-hispânico. Então ela vai surgir num local que, curiosamente, era um local de devoção a uma divindade feminina. Ela vai ser, então, lida durante muito tempo como uma aparição de Maria, mas ao mesmo tempo alguns religiosos vão temer que isso possa ser, na verdade, uma espécie de verniz que os indígenas estavam usando para manter crenças em divindades femininas pré-hispânicas. Então você tem, de um lado, padres estimulando o culto à Virgem de Guadalupe e do outro, padres temendo que esse culto pudesse ser algo problemático do ponto de vista de uma manutenção de fé, de uma religiosidade anterior. Então isso mostra pra gente justamente como pensar a Igreja Católica aqui na América é pensar no plural. E por isso, quando a gente fala de um processo de conversão, a gente tem que colocar no plural também. São conversões, diferentes no espaço, diferentes no tempo. E aí, quando a gente fala sobre isso, é muito comum a gente cair no estereótipo de que, então aqui a coisa não funcionou direito. Então aqui eles se converteram só da boca para fora. Então aqui o cristianismo não pegou. Aqui é uma coisa meio de segunda mão, é uma versão piorada do modelo europeu. Que isso é algo que se repete em várias instâncias. Se repete quando a gente vai pensar na questão administrativa, se repete quando a gente vai pensar na questão econômica e se repete também na questão religiosa. A ideia é de pensar um modelo europeu e de como esse modelo europeu, como ele não é idêntico aqui na América, ele é pior. Ele é um esboço, ele é uma versão frágil, ele é uma espécie de subproduto do que deveria ser o certo. E é exatamente sobre isso que a historiografia das últimas décadas vem batendo de frente com muita força. A ideia de que a gente não pode pensar a presença da igreja na América como sendo uma presença a partir de um modelo europeu que não conseguiu ser aplicado aqui na América. É pensar que o cristianismo que existe na América é um cristianismo que tem muitas particularidades, e essas particularidades se desdobram localmente, se desdobram temporalmente, mas que elas não podem ser vistas a partir de um modelo. Por quê? Porque esse modelo nunca existiu na Europa. Esse é um modelo inventado, porque também na Europa você tem uma série de adaptações, de transformações, e quando a gente olha dessa forma para a América, a gente olha com uma visão muito inferiorizante para a América, o que é algo completamente preconceituoso e completamente errado do ponto de vista histórico. Então é pensar a presença aqui na América como sendo fruto das suas particularidades, influenciada, obviamente, pelo que vem da Europa, claro, mas não como um subproduto, mas sim como algo particular e, por isso, algo que tem que ser estudado a partir das suas questões e não a partir de questões que são determinadas do outro lado do Atlântico. E falando no outro lado do Atlântico, eu li que em meados dos anos 1700 a dinastia dos Bourbon implementou reformas que mudaram a relação entre Estado e religião, que até aquele momento eram instâncias meio que indivisíveis do Império Espanhol por conta da autoridade real ser vista como indissociável do catolicismo no período dos Habsburgos, né? Ou alguma coisa nesse sentido. Eu queria entender se isso teve alguma mudança significativa, algum impacto no continente americano, nesse território ocupado pela Espanha. Sim, tentando resumir drasticamente aqui, né? A gente tem o começo da presença espanhola através dos reis católicos, Fernando e Isabel. O neto deles é o Carlos V, que vai dar início à chamada dinastia Habsburgo, que vai governar o Império Espanhol até o ano de 1700. Então você tem ali os Filipe II, III,
III, até Carlos II em 1700. O Carlos II vai ser o último rei Habsburgo e ele teve uma série de problemas físicos, cognitivos, e é muito provável que todos esses problemas que ele teve, ou pelo menos boa parte deles, tenha relação com o fato dos Habsburgos tradicionalmente terem muitos casamentos endogâmicos. Então, se alguém quiser dar uma olhada na internet, digita aí Carlos II e vai dar para ver, por exemplo, o chamado queixo Habsburgo. São queixos muito grandes e provavelmente isso é fruto dos casamentos dentro da própria dinastia que vão acarretando problemas genéticos. Inclusive, o Carlos II é um dos que estão presentes, tem um meme que vive circulando na internet falando: você é lindo como um príncipe. E aí tem a foto de uns príncipes bem pouco bonitos, vamos dizer assim. O Carlos II sempre aparece nesses memes. Então, ele provavelmente, devido a essas questões e devido a outras questões também, ele morreu sem ter herdeiros. E a própria vida dele foi muito complicada porque ele tinha problemas, como eu falei, cognitivos. Então você tem desde a vida dele mesmo, enquanto ele ainda era rei, toda uma preocupação no como seria a sucessão dinástica. Porque não tem um herdeiro, provavelmente não teria mesmo, e aí você tem que arrumar alguém. Quando ele morre, você tem todo um desdobramento, que não dá para entrar em detalhes aqui, mas você tem um herdeiro que também vai morrer, inclusive antes dele. Então quem seria o herdeiro morre antes do rei. Então isso gera mais problemas ainda. Você tem em 1700 um impasse. O Habsburgo, rei espanhol, morre e ele não tem um sucessor claro. Isso vai gerar pessoas tentando se colocar como os herdeiros. De um lado, você tem outros braços da dinastia Habsburgo, porque os Habsburgos se espalham por toda a Europa. E do outro, você vai ter os Bourbons, principalmente relacionados ao Império Francês. E isso vai gerar uma guerra enorme, com reflexos continentais na Europa, que é a Guerra de Sucessão Espanhola. Ela vai durar mais de 10 anos. Ela vai mais ou menos de 1700 até 1713. E ela termina em 1713 com um tratado, o Tratado de Utrecht. E esse tratado põe fim aos conflitos e coloca no poder, ou pelo menos reconhece, porque isso já vinha de antes, reconhece no poder do Império Espanhol um herdeiro da dinastia Bourbon. Ou seja, os Habsburgo deixam de governar o Império Espanhol e o Império Espanhol passa a ter agora uma ligação muito mais forte com a França, já que a França era governada pelos Bourbons desde antes. Esse Tratado de Utrecht, ele vai gerar muitas mudanças na Europa e também aqui na América. Então, alguns exemplos só para a gente entender como a Espanha sai fragilizada desse tratado. Ela vai perder partes dos Países Baixos, a região de Milão, a região da Sardenha, a região de Nápoles, tudo para o Império Austríaco. Ela vai perder o controle sobre a Sicília, que vai para o Reino de Saboia. Aqui na América, ela vai perder o controle da colônia de Sacramento, que era um local super estratégico nas margens do Rio da Prata, que vai passar para o controle português. A colônia de Sacramento ela é fundamental porque de um lado tem a colônia de Sacramento, do outro tem Buenos Aires. Você consegue enxergar Buenos Aires quando você está em colônia de Sacramento. Então, se você controla as duas cidades, você consegue controlar quem entra e quem sai do Rio da Prata. Se a gente está vendo que o Rio da Prata está ficando cada vez mais importante, você controlar as duas pontas é fundamental. E a Espanha perde o controle porque Portugal passa a controlar a colônia de Sacramento, ou seja, uma das margens do Rio da Prata agora passa a ser portuguesa. E a Espanha vai perder muita coisa para a Inglaterra. Vai perder a região de Gibraltar e a região de Minorca, que até hoje são controle inglês, e vai, por exemplo, ser obrigada a assinar um assento de escravos com os ingleses. A gente já falou sobre isso antes, só relembrando, a partir desse momento, quem vai fazer o tráfico de escravizados africanos para a América Espanhola, por acordo, por tratado, são os ingleses. E isso vai durar por 2 décadas. Então, os ingleses vão ser os responsáveis por fazer todo esse comércio, e na nossa cabeça, os ingleses não teriam nada a ver com isso. São os ingleses que estão relacionados à questão do abolicionismo. Então, isso ajuda a mostrar uma outra perspectiva sobre a escravidão, em que muita gente na Europa está enfronhada e não é uma coisa de Portugal ou de algum lugar específico. Enfim, a Espanha sai muito fragilizada e ela vai, a partir da segunda década do século XVIII, já sob o comando dos Bourbons, tentar se reerguer, tentar retomar o controle sobre os territórios do Império Espanhol a partir de novas bases. Então a América passa a ser cada vez mais importante para o Império Espanhol, porque ela perdeu vários territórios europeus e porque ela está fragilizada economicamente, politicamente. Então você começa a ter uma série de mudanças na relação do governo central com a América. De forma genérica, isso vai ser chamado das reformas borbônicas. Só que depois a gente vai fazer algumas ressalvas ali. Que reformas são essas? Primeiro, durante o século XVI, o século XVII, a própria palavra
colônia e a ideia de colônia não se aplicava aqui na América. As pessoas aqui na América se viam como súditas do rei e pertencentes ao vice-reino tal. Do mesmo jeito que existiam vice-reinos na Espanha. Então, você tem uma série de vice-reinos e eles são comandados por um mesmo monarca. Então você não tem a ideia de que um mexicano, um peruano e um argentino, eles se viriam como colonos da Espanha. Essa ideia não fazia sentido nenhum. Eles se viam como súditos do rei. Só que a partir do século XVIII, essa ideia de que os territórios espanhóis na América eram colônias da Espanha passa a ganhar força na Espanha. A Espanha começa não só a adotar o termo colônia, como passa a criar instituições, a criar leis que vão reforçar esse caráter colonial dos seus territórios aqui na América. Por exemplo, a coroa vai criar novos cargos que vão funcionar para a administração aqui na América. Os cargos de intendentes, por exemplo, que são funcionários que têm amplos poderes aqui na América e que vão rivalizar, por exemplo, com o vice-rei. A Espanha vai aprovar leis que diminuem o espaço ocupado pelos espanhóis que viviam aqui na América. Os espanhóis que viviam na América, eles eram chamados de criollos, com a ideia de que eram espanhóis nascidos aqui na terra americana. Então, esses criollos, eles vão, ao longo do tempo, formar elites locais muito poderosas. E eles vão ocupar cargos super importantes aqui na América. Cargos nas audiências, cargos nas administrações das cidades, cargos junto à igreja. Eles vão se tornar muito fortes. E isso passa a ser visto como uma ameaça por parte da coroa. Então, no século XVIII, a coroa vai tentar revogar esses cargos e colocar espanhóis peninsulares ocupando esses cargos aqui, o que obviamente vai gerar muito incômodo por parte das elites locais. Além disso, a coroa vai criar 2 novos vice-reinos, como eu tinha comentado lá atrás. Tinham 2 vice-reinos no século XVI, são criados mais 2 vice-reinos no século XVIII. Em 1717, o vice-reino de Nova Granada, que é o norte da América do Sul, então a região da Venezuela, da Colômbia e pedaços do Panamá. E em 1776, o vice-reino do Rio da Prata. Aí dá pra gente perceber o quê? São 2 novos vice-reinos que mostram uma nova realidade. A região de Nova Granada era uma região que nesse momento estava muito importante por causa da questão da chegada de escravizados africanos, por causa da mineração e por causa do comércio com o Caribe. A região de Nova Granada está de frente para o Caribe. E a região do Rio da Prata, que era muito periférica no século XVI, que era um apêndice dali da Prata de Potosí, nesse momento, final do século XVIII, ela é fundamental. Ela é uma enorme porta de entrada para a América do Sul inteira. Ela é cobiçada pelos espanhóis, cobiçada pelos ingleses, cobiçada pelos portugueses, como a gente viu no Tratado de Utrecht. Então você tem ali a criação de um vice-reino justamente para aumentar a presença da coroa ali. Então isso mostra pra gente uma ideia da coroa tentando se impor, ou pelo menos aumentar a sua força nesses lugares. E tem outras medidas também que não dá pra gente entrar em detalhes agora. A coroa vai criar novas capitanias, né, na Venezuela, vai criar uma nova capitania no Chile. A coroa vai expulsar os jesuítas em 1767. Isso vai gerar um impacto muito grande, porque boa parte das terras, dos indígenas, do comércio que estava atrelado aos jesuítas vai ser redistribuído entre outros religiosos, mas muita coisa vai ficar com a coroa. E tudo isso junto vai ser visto como um grande pacotão que vai ser interpretado durante muito tempo como uma espécie, isso é um termo utilizado por alguns autores, de reconquista da América. Ou seja, a ideia de que os Bourbons sentem necessidade de reconquistar um território que durante o século XVI e o século XVII ela foi lentamente perdendo. Isso tudo cria uma imagem muito fácil e muito sedutora para a gente entender não só o final do período colonial, como o processo de independência, que é a ideia de que, olha, a coroa, ela estava frágil, então ela decidiu reconquistar a América. Como ela faz isso? Impondo medidas, tomando controle, criando cargos, colocando os súditos americanos na condição de colonos. Como reação, o que os colonos fazem? Eles se revoltam e declaram independência. Essa ideia ela é muito tentadora. Só que, geralmente, em história, as explicações muito fáceis, muito simples, muito deterministas, elas são muito frágeis. Então, olhar para o século XVIII aqui na América, hoje em dia, implica a gente questionar um pouco essas ideias. O primeiro, não existiu um grande pacotão de reformas, as reformas borbônicas, porque parece que durante 100 anos, vários reis diferentes, eles tinham o mesmo plano e eles tinham uma mesma lógica, que um foi colocando um tijolinho, outro, até criar um grande muro. Não existe isso. Você tem muitas coisas que são contraditórias, reis que agem de formas diferentes do que os seus antecessores. Então não existe esse grande pacotão pensado com uma lógica que a gente pode chamar de reforma borbônica. Além disso, essas reformas, elas encontram entraves aqui na América. Da mesma forma que no século XVI a coroa tentou impor leis e as elites locais resistiram, no século XVIII
você vai ter muita resistência aqui também. Então, uma coisa é a coroa tomar uma decisão. Outra coisa é essa decisão ser colocada em prática em várias regiões diferentes do outro lado do Atlântico. Então, você tem diferenciações de lugar para lugar, você tem resistência, você tem a coroa sendo obrigada a negociar, a voltar atrás, a suavizar determinadas medidas. Além disso, a gente não pode pensar essas reformas borbônicas como o estopim da independência por um motivo muito simples. Porque essas pessoas não estavam questionando a coroa espanhola. Elas não estavam questionando a monarquia. Elas estavam questionando medidas pontuais. E elas questionavam essas medidas pontuais recorrendo à coroa. Então, não são movimentos que vão invalidar, que vão questionar a legitimidade da coroa. São movimentos que vão recorrer à coroa para tentar negociar, mudar, alterar a forma como determinadas medidas estavam sendo colocadas em prática aqui na América. Tanto é que um dos grandes lemas do século XVIII são movimentos de rebelião em que você fala viva o rei e morte ao mau governo. Ou seja, não são movimentos que estão tentando fundar um país, não são movimentos que estão tentando romper com a coroa. São movimentos que estão tentando mudar determinados aspectos dessa relação entre uma região aqui da América com o poder central lá na Espanha. Já na América Espanhola, o território foi dividido em vice-reinos, administrados de forma distinta, com estruturas próprias de governo e com vice-reis, mas com todos fiéis ao rei espanhol, sendo todos parte do mesmo reino. Eu estava lendo sobre existir um certo sistema de castas na América Espanhola, ou pelo menos uma classificação que a gente poderia considerar como castas e tal. Eu queria entender como é que isso funcionava na prática. Sim, aí é um problema para retomar um pouco o Mark Bloch, que eu acho que todo mundo que gosta de história deveria dar uma olhada. Inclusive, você fala bastante sobre ele, você tem curso sobre ele. O Mark Bloch vai falar que, entre aspas, sendo irônico, né? Infelizmente, as pessoas não mudam de palavra quando elas mudam de sentido. Então, às vezes, você está falando de uma mesma palavra com sentidos completamente diferentes. Então, a ideia de casta, ela está muito atrelada ao modelo que a gente tem da Índia, de uma sociedade de castas, muito marcada pelo nascimento. Então, se você nasceu em determinada casta, você vai ter determinado trabalho, vai se casar com alguém do seu mesmo grupo, e essas divisões, elas meio que seriam perpetuadas de geração para geração, porque você não teria ali uma transição, você não teria uma abertura para uma mobilidade entre esses grupos. Essa ideia de castas não funciona exatamente assim, nem na própria Índia, mas eu não tenho condição nenhuma de falar sobre a Índia. Mas ela não vai se aplicar aqui. Mas qual é o problema? O termo casta vai vir para cá. Então você tem o termo casta sendo utilizado na documentação colonial. Só que aqui num sentido completamente diferente. Então, casta aqui é referência a um grupo específico de pessoas, que a gente poderia chamar de forma genérica como sendo os mestiços. Então, as castas seriam as pessoas que não são indígenas, africanas ou espanholas. Então, eles são um grupo, eles não são uma lógica como a gente atribui ao modelo indiano. E esse termo, então, a pessoa é da casta tal, a pessoa é de casta, isso vai estar presente. E ela remete a uma série de questões espanholas e também da colonização aqui na América. Por exemplo, algo que vem da Espanha e que vai ser muito forte aqui é a noção de limpeza de sangue. Então, as castas seriam aquelas pessoas que não teriam sangue limpo. Por quê? Porque desde o período medieval, durante a Guerra de Reconquista, durante toda a lógica de disputa entre cristãos e muçulmanos na Península Ibérica, você vai ter a construção da ideia de que existem as pessoas cristãs de sangue puro, ou seja, que os seus ancestrais não têm nenhum traço de judaísmo ou de islamismo. Isso vai ser colocado em prática também aqui na América. Então você tem toda uma lógica de limpeza de sangue que vai ser atribuída aqui e que está, por exemplo, ligada à ideia de que os mestiços seriam um grupo problemático. Isso também está ligado a outros aspectos. Então, por exemplo, alguns impostos, algumas leis, algumas questões religiosas, elas vão ser diferentes dependendo do grupo. Um exemplo bem claro, a Inquisição, tirando bem no comecinho, mas mais para frente, a Inquisição ela não vai atuar diante dos indígenas, mas ela vai atuar diante dos mestiços, diante das castas. Então você tem ali uma divisão entre o que vai afetar um grupo e o que vai afetar outro. E vice-versa, você tem alguns impostos que vão ser cobrados exclusivamente de indígenas e que não vão ser cobrados das castas. Então você tem muito essa lógica colonial, mas que remete também ao período da Espanha medieval, que vai trabalhar com a ideia de que esse grupo ele é diferente e muito associado à ideia de que é diferente e é pior, é inferior
criou. Só que, mais uma vez, os modelos aqui na América batem com a cara do muro diante da realidade. Então, apesar de ter todo um discurso, uma segregação em relação aos indígenas, em relação às castas, aos mestiços, você tem, na prática, na América, ao longo do período colonial, um aumento exponencial dos relacionamentos interétnicos. Então você vai ter uma parcela cada vez maior da população, em diferentes partes da América Espanhola, que vão ser mestiços. Isso vai, então, fazer com que esses mestiços ganhem não só tamanho, mas ganhem influência, porque você vai ter começar a ter mestiços querendo ocupar cargos públicos que, teoricamente, eles seriam proibidos, tendo condições financeiras que vão dar um lugar naquela sociedade que, teoricamente, ele não deveria ocupar. Então, isso vai gerar uma série de tensões. Tensões que vão gerar, por exemplo, um movimento artístico chamado movimento das pinturas de casta. Então, se alguém tiver condição de digitar agora na internet pinturas de casta, vocês vão ver uma série de quadros que eles são exclusivos aqui da América Espanhola. Não existiram pinturas de casta na Europa, na América Portuguesa. É algo criado aqui na América. E o que são essas pinturas de casta? São pinturas que vão retratar casais, geralmente casais e um filho, e que vão tentar organizar essas misturas interétnicas. Então, são geralmente coleções, não é um único quadro, são coleções que vão mostrar um espanhol e uma indígena com um filho. E aí vai ter os nomes lá. O que gera do casamento entre um espanhol e uma indígena? Nasce um mestiço. E aí depois, o que gera o casamento de um mestiço com um africano. Depois, e você vai ter toda uma espécie de subdivisão com termos para mostrar justamente essas relações entre diferentes grupos. E aí, essas pinturas de castas, elas vão mostrar não só essas misturas, mas vão ter uma série de julgamentos morais em torno disso. Então, quanto menos presença espanhola nesses casais, as pinturas vão mostrando cenários cada vez mais rurais, cada vez mais empobrecidos, cada vez mais violentos. Então, você tem uma ideia que vai sendo construída através dessas pinturas de que esses grupos, eles não só são inferiores, mas como existe uma lógica, e uma lógica que tem um norte. O norte seria, quanto maior presença de sangue espanhol, melhor. Quanto menos presença de sangue espanhol, pior. Então isso vai fazendo com que a gente perceba uma série de discursos, uma série de debates para se entender essas misturas que acontecem aqui na América. E quem que vai patrocinar essas pinturas de castas? Obviamente, os espanhóis nascidos aqui na América, os chamados crioulos, né? A elite branca espanhola nascida aqui na América, que tenta se diferenciar do restante da população. E isso mostra pra gente, na verdade, como essa questão do pertencimento social, ele é muito mais complexo do que simplesmente o nascimento. Porque a ideia de casta, voltando ao modelo da Índia, você nasceu em um grupo, você vai morrer nesse grupo, seu filho, seu neto, porque é uma sociedade móvel, é uma sociedade fechada a partir do momento em que você nasceu. Só que a gente está vendo aqui que não. Na verdade, você tem um peso muito grande no nascimento, mas você tem também muita mistura, muita transformação, muito espaço de mobilidade no que seria teoricamente imóvel. Por isso que hoje em dia, a ideia de uma sociedade de casta praticamente foi abandonada pelos historiadores para se usar um outro termo, para se falar não da casta que aquela pessoa pertence, mas sobre a qualidade daquela pessoa. Por quê? Porque é um conceito mais abrangente. A casta ela é meio que fechada a ideia de quem é seu pai e sua mãe. A qualidade da pessoa, ela implica uma série de aspectos. Implica, por exemplo, quem você é, ou seja, você veio de onde? A sua família, quem são seus ancestrais, com quem você vai se casar. Mas também implica determinar quem você é a partir do que você faz. Então, qual é a sua profissão? Onde que você vive? Quais são os grupos que você faz parte? Então, também está relacionado à ideia de que determinar quem você é tem a ver com determinar com quem você convive. Então, não é simplesmente de onde você nasceu. É de onde você nasceu, associado à sua profissão, associado aos seus amigos, associado ao seu casamento, às festas, à sua condição financeira. Então a gente percebe que essa sociedade ela tem o aspecto do nascimento forte, mas você tem uma série de outros aspectos em jogo também. E aí por isso que quando eu passei aqui agora quase 10 minutos falando, eu não usei um termo que meio que fica na ponta da língua quando a gente está lidando com isso, que é o termo de raça. Existe todo um debate se é possível falar de raça no período colonial, principalmente no período colonial mais recuado no tempo. Alguns autores vão dizer que sim, outros vão dizer que não. Eu não vou entrar nesse
debate agora. A palavra raça já existia no século XVI, no XVII, no XVIII. Mas o que eu tento mostrar aqui é que a gente precisa entender um pouco mais essas especificidades, que são múltiplas, são muitas coisas em jogo, além do nascimento. O que não significa que não seja uma sociedade profundamente religiosa, profundamente preconceituosa e profundamente marcada por entraves. Mas esses entraves, eles têm furos. Então, é uma sociedade que ela é muito mais móvel do que a ideia de casta sugere, mas que não é uma sociedade em que qualquer mobilidade seja possível. Onde a ideia do self-made man, que não importa onde eu nasci, eu posso conseguir a partir do meu esforço, seja possível. Por quê? Porque você tem entraves o tempo inteiro. Por exemplo, pouquíssimos indígenas se tornaram padres. E muito menos ainda se tornaram padres ligados a ordens religiosas. Então, existem esses entraves. Ainda que não sejam entraves abertos e ainda que esses entraves não sejam completamente efetuados aqui. Então, é pensar uma sociedade que tem um espaço de atuação que não é nem só o nascimento, mas que também não é algo que prescinda do nascimento, porque não importa de onde eu vim, eu vou conseguir fazer o que eu quiser. É o meio termo, entre esses dois extremos. E o que a gente pode falar sobre as resistências e as rebeliões indígenas nesse território hispânico da América? Eu sei que não dá para falar sobre tudo, mas se a gente puder falar pelo menos de algumas mais conhecidas, só para o pessoal ter essa noção de que de fato houve resistência, né? Pois é, eu vou aqui, ao invés de tentar me focar em uma específica, por exemplo, tem o caso muito famoso da rebelião do Tupac Amaru II, ou a rebelião Inca, depois da queda e da morte do Atahualpa, mas eu queria só citar algumas coisas justamente para tentar abrir, e aí quem ouvir e se interessar, pelo menos tem vários exemplos diferentes para a gente entender. Quando a gente pensa em resistência, é muito tentador a gente pensar em um grupo homogêneo, os espanhóis, e do outro lado um outro grupo homogêneo, os índios, né? E aí eu estou usando índio e não indígena, justamente para pensar essa relação com os espanhóis, né? Porque não existia índio na América antes da chegada dos espanhóis. Então, a gente está muito levado a pensar nisso. Existem dois grupos. Esses grupos são meio que homogêneos. Um grupo venceu e o outro grupo resiste a ele. Então, quando a gente vai pensar em resistência, eu acho que vale a pena a gente problematizar isso. Primeiro, e aí eu remeto de novo ao episódio que eu participei anteriormente. Quando a gente vai falar de conquista, a gente não está falando de espanhóis versus indígenas. A gente está falando de algo bem mais amplo. São espanhóis, indígenas, africanos, lutando contra outros indígenas. Então, você tem muitos indígenas que são conquistadores, que muitas vezes vão se rebelar de uma forma muito diferente do que a ideia que a gente tem de rebelião contra um oponente claramente determinado. Então, pensar resistência indígena implica a gente pensar o que é ser indígena. E aí a gente tem dificuldade de identificar uma resposta homogênea. Você tem muitos grupos étnicos diferentes que em alguns momentos estão do mesmo lado, em outros são inimigos, em outros simplesmente tem cada um o seu caminho. Só que eles vão, em determinados momentos, cada um com a sua lógica, da sua forma, entrar em conflito com determinada atitude de um funcionário da coroa, determinada decisão da igreja, determinada medida tomada pelo chefe local. Então você tem uma série de conflitos que a gente pode englobar como sendo resistências indígenas, mas que a gente tem muito cuidado com isso, colocar sempre um asterisco ali para pensar as especificidades e tentar não generalizar, porque não é generalizável. E também a gente precisa pensar que resistência não é simplesmente a resistência armada. Existem vários tipos de resistência. Então eu vou citar aqui alguns exemplos justamente para a gente pensar em como isso é variado. A gente tem resistências no âmbito religioso. Um exemplo muito citado é um movimento indígena que ficou conhecido como movimento do Taquion-Coi, que ele vai acontecer na região andina, no século XVI, por volta de 1563, que ele é um movimento que não é um grande levante armado, que ele é um movimento de resistência à presença do cristianismo. Então você vai ter um movimento que vai se intitular o movimento de retorno das huacas. As huacas eram os objetos, os locais de divindade, de devoção dos indígenas andinos. Então você começa a ter um movimento que tenta se afastar do cristianismo e se reaproximar das divindades locais, das crenças locais. Então você vai ter cerimônias de, entre aspas, desbatismo, ou seja, você abandona a Igreja Católica e passa a se reaproximar da sua fé local, a determinada divindade, a determinado ancestral, a determinada localidade, porque as huacas podem ser tudo isso. Isso vai, claro, sofrer uma série de entraves e de repressão por parte dos espanhóis,
mas ela não é um grande conflito militar, ela é um movimento muito mais religioso, tanto é que alguns autores vão chamar de movimento messiânico ou de movimento milenarista, e você vai ter vários momentos assim, grupos religiosos, líderes religiosos que vão tentar se opor ou que vão tentar fazer cerimônias em oposição a elementos da Igreja Católica. Você tem também, obviamente, a resistência militar de fato. Então você tem, por exemplo, no caso andino, na mesma época em que o Tacancó estava acontecendo, você tinha líderes indígenas que se refugiaram na região de Vilcabamba e que eram a resistência inca depois do domínio espanhol da região. Então você vai ter décadas de conflitos militares ali, depois de décadas que você vai ter a queda dessa resistência inca, e o último líder inca, o último líder militar independente inca, se chama Tupac Amaru. E aí, 2 séculos depois, você vai ter um novo levante armado, que vai ser liderado por um americano, um hispano-americano, vamos dizer assim, né, de ascendência indígena, que vai se auto-intitular Tupac Amaru II, que é a rebelião de Tupac Amaru que a gente conhece até hoje, que, por exemplo, Tupac, o rapper, vai receber esse nome justamente porque a mãe dele admirava o Tupac Amaru, mas é o Tupac Amaru II, que lá no século XVIII vai se rebelar militarmente, vai tomar cidades, vai matar líderes espanhóis, porque tem desavenças em relação a questões de impostos, em relação à questão dos cargos que eram ocupados ali. Então você tem a rebelião militar, e ela também vai mudando de época para época. A resistência inca do Tupac Amaru I no século XVI é completamente diferente do levante armado do Tupac Amaru II 220, 230 anos depois. Você tem várias outras rebeliões armadas ao longo do tempo, mas também existem formas diferentes de resistência. E essas formas de resistência, elas não implicam o abandono de outras formas de relacionamento, como por exemplo as negociações. Porque parece que a resistência significa você se manter totalmente em oposição a algo. Mas a resistência, ela também muitas vezes andava ao lado da negociação. E aí tem um último exemplo que eu queria citar, que é o exemplo da região de Buenos Aires. A região de Buenos Aires, até o século XVIII, ela era rodeada por território indígena. E você tinha líderes indígenas ali muito poderosos. Um dos líderes indígenas muito poderosos ali da região de Buenos Aires era um chefe chamado Cangapol. E ele teve uma série de embates militares contra os espanhóis, os chamados malones. Então ele juntava ali centenas, às vezes milhares de indígenas e invadiam um povoado ou invadiam uma fazenda, capturavam algumas pessoas, depois cobravam resgate, capturavam cabeças de gado, às vezes 20, 30 mil cabeças de gado, controlavam o território. Então você tem ali esse líder indígena fazendo incursões militares contra domínios espanhóis. Mas esse mesmo Cangapol, ele fazia ao mesmo tempo acordos com religiosos, então ele autorizou a construção de missões jesuíticas ali no território em que ele vivia e fazendo negociações com lideranças espanholas. Então ele assina tratados de paz com os espanhóis. Então a gente tem que pensar essa resistência não como sendo totalmente oposta ou como sendo algo fechado em si, porque a resistência, ela muitas vezes é parte do relacionamento dos grupos indígenas com outros grupos indígenas, com a Igreja Católica e com os espanhóis. Por isso que quando a gente pensa em resistência indígena, a gente tem que colocar um asterisco tanto em resistência quanto em indígena, porque existem resistências diferentes e elas coabitam com outras formas de relacionamento e elas não são dos indígenas como sendo algo homogêneo. Elas variam de local para local, de grupo étnico para outro. E como é que a crise da monarquia no fim do século XVIII deu o pontapé inicial para as independências que viriam depois? Então, aí volta um pouco que eu já falei, eu vou ser um pouco mais rápido agora, que a gente não pode tomar as rebeliões, as mudanças durante as reformas borbônicas como sendo um ensaio ou como sendo o estopim da independência. Então você tem ali, no final do século XVIII, uma Espanha em crise, uma Espanha perdendo espaço para a Inglaterra, uma Espanha perdendo espaço para mudanças econômicas, por exemplo, o processo de industrialização. Você tem uma série de mudanças intelectuais, a influência do iluminismo, do republicanismo, a influência da Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Haitiana, que gera uma série de temores, a força do abolicionismo, que vai ganhando cada vez mais espaço. Então você tem todas essas transformações que, de fato, mostram pra gente uma monarquia espanhola em crise. Só que é muito difícil a gente dar o passo seguinte, quer dizer, então por causa disso, as pessoas foram lá e fundaram seus próprios países. Os argentinos fundaram a Argentina, os mexicanos fundaram o México, os peruanos fundaram o Peru. Esse passo
passo além que é problemático. Por quê? Porque essa monarquia em crise não necessariamente leva a vamos dizer assim, a um questionamento da existência da monarquia. Então, quando a gente tem um momento de auge dessa crise, que é a invasão napoleônica, o rei espanhol abdica do trono e você tem um vácuo de poder, Napoleão, via os seus representantes, tomam quase todo o território espanhol lá na Europa e vai colocar o seu governante ali. Então, esse é o auge. A monarquia espanhola está sem um rei, invadida pela França e com um líder francês nomeado pelo Napoleão para tomar conta. Nesse momento, você não tem ninguém na América dizendo vamos fundar um país, vamos declarar a independência. Pelo contrário, você tem aqui na América a formação de uma série de juntas, as elites locais, do Buenos Aires, da Cidade do México, de Lima, elas vão se organizar em fidelidade ao rei. Então, às vezes parece muito estranho que quando a gente vai ler sobre o processo de independência no México, o processo de independência na Argentina, aí você vê o começo do processo de independência é com um líder que grita, viva o rei. Depois você vai lá no caso da Argentina e os representantes locais gritam, viva Fernando VII. Como que é o primeiro passo do processo de independência se esses caras estão gritando, viva o rei? Não é nem um questionamento ao rei como indivíduo e nem um questionamento à monarquia, muito menos um questionamento à monarquia. É uma declaração de fidelidade à monarquia e uma declaração de fidelidade ao rei que naquele momento está fora do poder por causa da invasão francesa. Então, é importante a gente pensar esse período de crises, mas é importante a gente pensar que o processo de independência é um processo que vai se formando durante essa crise. Ou seja, pessoas que num primeiro momento estavam declarando viva Fernando VII, num segundo momento estavam dizendo, olha, talvez essa forma de relação que a gente tem com a Espanha não funcione mais. A gente precisa mudar. Num terceiro momento, isso pode gerar a ideia de que, olha, a gente tem que romper porque a gente pode administrar aqui, localmente. Então, o processo de independência, ele é um final de um processo. Ele não é o pontapé, ele não é o começo do processo. Não dá pra gente falar aqui, de novo, né? Fica a sugestão de um episódio dedicado às independências da América Espanhola, porque a tendência que a gente tem é pensar que as pessoas aqui na América começaram a se sentir argentinos, e aí eles se movimentam e fundam a Argentina. É exatamente o contrário. As pessoas que estavam aqui, elas vão lidando com esse processo de revolução, de transformações na Europa, transformações aqui na América, transformações intelectuais, econômicas, políticas, e ao longo desse processo, eles vão se aproximando da ideia de um governo local. Um governo local que nem está muito claro o que é, porque você tem um modelo republicano que está engatinhando ali nos Estados Unidos, você tem um modelo monárquico que está surgindo, por exemplo, no México. O México vai declarar o Império Mexicano. Você tem o Brasil aqui também, né? Então você não sabe nem exatamente o que é. E ao longo do tempo, essa ideia de ruptura com a coroa vai gerar a ideia de somos um país e que durante décadas vai ser construído até a gente entender que aquilo ali é, de fato, algo que tem uma ideia de Estado Nacional, como a gente entende. Então é preciso a gente entender como o processo de independência ele é um processo muito complexo e muito marcado por mudanças dentro dele. Ele não é algo que está pronto, porque essa ideia de algo que está pronto, a gente sabe que não funciona. É a ideia, por exemplo, que vai dizer que o Tiradentes é um pioneiro no processo de independência do Brasil. A gente sabe que não é isso. O Tiradentes não estava lutando pela fundação de um país chamado Brasil. Só que é muito tentador a gente pensar assim. Ou seja, as pessoas começaram a se sentir como diferentes portugueses, então eles vão começar a se sentir como brasileiros e vão, então, sentir a necessidade de fundar um país. Não. Tanto é que a historiografia vai fazer muita diferenciação entre um sentimento de patriotismo e a ideia de nacionalismo. Então você tem, por exemplo, no México, na Argentina, no Peru desse período, um sentimento patriótico que vai ganhando cada vez mais força. Um sentimento de, olha, nós somos daqui, nós somos um grupo e nós temos que ter voz ativa para administrar essa região, mas que isso não pode ser visto como igual a nós somos parte de uma nação, a nação argentina, a nação mexicana, a nação peruana. Então patriotismo e nacionalismo são coisas que na nossa cabeça são muito parecidas, mas que no século XIX são completamente diferentes. E para a gente entender o processo de independência, a gente precisa levar em consideração isso. São movimentos que têm uma forte carga de patriotismo local, mas que não são movimentos nacionalistas. E que vão, durante o processo, ganhando cara de algo que a gente vai entender como nacionalista, mas que vai se concretizar como algo nacional, às vezes durante décadas. Então a gente só consegue falar de um Estado nacional argentino 50, 60 anos depois da independência. O que não faz o menor sentido na nossa cabeça, porque se tornou independente, já seria um Estado nacional. Mas não é. É um processo muito duradouro e muito cheio de mudanças internas, que não é algo pronto que basta você dar o start e ele vai
rodar o programa bonitinho, sem nenhum problema. Como você acha que esse assunto do episódio de hoje pode ser discutido pelos professores que estão ouvindo esse programa em sala de aula? Especialmente no ensino básico, mas não precisa ser só neles. Se quiser mencionar exemplos do ensino superior também, fica à vontade. E como você faria essa discussão, né? Não é nem como eu faria, como eu fazia, porque eu dei aula durante quase 10 anos para o Fundamental 2, principalmente o pessoal bem no comecinho mesmo, 6º ano, que é onde vê o começo da colonização e tudo mais. E aí foi ali que eu vi como é preciso ter imaginação e parar para pensar quando a gente vai lidar com essas questões. Principalmente para tentar ter um tipo de diálogo mínimo entre o que a gente discute, quando a gente faz graduação, os textos que a gente lê e na prática ali no dia a dia com 30 alunos querendo falar de tudo menos do que você precisa da aula ali. Então, assim, eu acho que como professores, com a experiência que eu tenho de professor de ensino básico, a gente tem que escolher algumas batalhas. Não dá pra gente tentar abranger tudo. Então, de tudo que eu falei aqui, eu acho que tem algumas batalhas que valem a pena serem travadas no Fundamental 2 ou no médio, por exemplo. Uma delas é o questionamento dos essencialismos. Quando a gente fala de período colonial, a gente é muito tentado a trabalhar com grandes definições, grandes conceitos que dariam conta de... Então, o índio, a conquista espanhola, ou a colonização portuguesa, o sistema colonial, a colônia de exploração. Então, é tentar questionar esses essencialismos. A gente está falando de um continente inteiro, ao longo de séculos. Não existe a colônia. As coisas se transformam ao longo do tempo. Não existe um índio, porque, na verdade, nem índio existe. O índio é uma invenção espanhola, ou melhor, uma invenção europeia, diz assim. Não existe a conquista. Existem muitos conflitos militares e que, às vezes, os espanhóis foram derrotados pelos indígenas. Às vezes, os indígenas conquistaram outros indígenas. Então, é tentar, ao dar essa aula padrão que a gente tem, né, de colonização, de sistema colonial, de colônia de exploração, é tentar não endossar esses grandes essencialismos, mas é tentar colocar uma pulguinha na orelha do aluno de como que a gente aceita fácil coisas muito genéricas e que, ao aceitar essas coisas muito genéricas, a gente cria uma leitura muito determinista sobre o nosso passado, que no fundo reflete na forma como a gente interpreta o nosso presente e reflete como nós pensamos um possível futuro pra gente. Porque, por exemplo, a ideia de colônia de exploração e colônia de povoamento, ela é muitas vezes usada como uma espécie de âncora para falar do nosso país, por exemplo. A gente é assim por causa da colônia, porque nós somos explorados, então não tem saída mesmo. E também é muito usado como uma espécie de contraposição ao modelo do que, entre aspas, teria dado certo. Então, a colônia de povoamento deu certo, por isso hoje eles são ricos, desenvolvidos, enquanto nós, explorados, estamos aqui numa condição de inferioridade economicamente, politicamente. Aqui é bagunçado, aqui as coisas não funcionam, aqui as coisas não dão certo. Esse tipo de interpretação, ela é completamente falha do ponto de vista historiográfico, profundamente preconceituosa, profundamente prejudicial para a nossa própria forma de nos colocarmos no mundo. Então, pensar que entender um pouco melhor a colônia como algo mais complexo, mais interessante e mais plural, implica a gente ter uma abertura muito maior para a gente entender o nosso presente. É claro que a América colonial espanhola e portuguesa sofreu o processo de exploração. Uma parte gigantesca da prata da América foi para a Europa. Uma parte gigantesca dos indígenas morreram trabalhando de forma escravizada ou uma outra lógica de trabalho compulsório nas mãos de espanhóis e de portugueses. Não é negar isso, mas é entender que isso é parte de um cenário maior. E que é um cenário maior em que os indígenas, eles não são só aqueles que sofrem na mão dos espanhóis, mas são aqueles que negociam, que lutam, que resistem, mas que também se adaptam, que transformam, que vão viver em relação a, e não viver subordinados a. Porque isso permite que a gente, ao repensar um pouco esse passado, a gente repense um pouco também como que nós nos vemos no mundo e diante do nosso passado, diante da forma como a gente interpreta outros passados, como, por exemplo, os passados que a gente atribui a colônias de povoamento, por exemplo. Essas etnias que tinham aqui, esses grandes impérios, o Império Azteca e o Império Inca, eles já trabalhavam com metais preciosos, com ouro e com prata. Então os espanhóis não precisaram tanto procurar, porque os próprios nativos já utilizavam. E para terminar, 3 livros sobre esse assunto, o que você recomenda? Bom, eu já falei demais, então agora vou ser muito pontual. A primeira, eu vou indicar coisas em português de fácil acesso.
A primeira indicação é o livro América Latina Colonial, que acabou de ser lançado pela editora Contexto. Então é algo bem fresquinho, acho que faz 2 meses no máximo que foi lançado. A segunda indicação, ela é um pouquinho mais velha, tem já uns 2, 3 anos, é uma coletânea chamada As Américas na Primeira Modernidade. São 3 volumes organizados por 3 professores, deles é o Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, professor da Unicamp, outra professora Maria Cristina Bom Martins, da Unicinos, e o professor Canizares Esguerra, da Universidade do Texas. Eles fizeram 3 livros muito interessantes, com capítulos trazendo convidados, que falam de muitas temáticas, não só da América Espanhola, mas também de América Holandesa, de América Inglesa, e eles estão gratuitos, o PDF deles no academia.com, academia.com.edu, desculpa. Então basta colocar o nome, As Américas da Primeira Modernidade, ou o nome de um dos organizadores, e o PDF está gratuito lá. E o terceiro, eu queria fazer um auto jabá, se você me permitir, que é uma coleção de 2 volumes chamado Trajetórias Americanas, que são 2 livros que eu organizei junto com o professor Carl Schuster e com o professor Rafael Araújo, que pegam temas que a gente falou aqui, então colonização, a questão econômica, a questão religiosa, e tenta identificar esses temas a partir de indivíduos. Então pegar a vida de um vice-rei para falar sobre o tema da questão política. Esse é um dos capítulos mais interessantes, pegar os enterros que o cadáver do Cortés teve, que o Cortés foi enterrado e desenterrado várias vezes, para pensar o processo de conquista e aí tentar entender como esses grandes temas estão relacionados e são problematizados através dessas trajetórias individuais. E para terminar, daí, continuar no quadro Jabá, várias das coisas que eu falei aqui estão também tratadas nos episódios do Hora Americana, porque são episódios aí mais compartimentados. Aqui eu falei bastante coisa, muito geral, assim. Mas é isso, obrigado, Iclis, um abraço. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, @IclisRodrigues. O link tá aqui embaixo na descrição, junto com os links dos meus cursos sobre história e tudo mais. O link da Insider, do Apoia-se, tá tudo aqui embaixo na descrição com todo esse material aí. Qualquer coisa que você interagir com esses links, você já me ajuda bastante, beleza? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Esse podcast foi editado por Samuel Gambini, samuelgambiniaudio.com.